episódio do Podcon, o podcast da Pasconde Propriar, né? E dessa vez o segundo episódio de uma série que vem aí belíssima pela frente. Esses primeiros, né, Gabriel? Estaremos falando do Santo Antônio. Santo Antônio, nosso Isso, padroeiro. Nosso padroeiro, nosso querido padroeiro. Vamos mostrar para vocês, levar até vocês a informação, o conhecimento popular, a cultura, a tradição, a fé e devoção do povo propriaense da paróquia Santo Antônio, não é isso, Gabriel? Com certeza. E lembrando que o podcast é essa conversa descontraída. Isso mesmo. Né, em que a gente vai brincando, né, sem pergunta formulada, sem nada, mas aonde o assunto levar, onde a conversa levar, a gente vai transmitindo também testemunho, evangelização. No primeiro episódio nós tivemos o diácono Cristiano falando da história, os milagres de Santo Antônio. Que bela história, não foi isso? Que bela história, com certeza, dando também o testemunho dele. Isso. Né? E hoje, com muita alegria, nós recebemos aqui o Anderson. A gente pode chamar de Andinho, não pode? Seja bem-vindo, Andinho. Tá liberado. Devoto de Santo Antônio. Vem falar pra gente também a história de devoção dele com esse santo tão querido, o nosso padroeiro. Seja bem-vindo, Anderson. Eu que agradeço o convite, né? E vamos lá, né? Conversar sobre esse santo milagreiro e... Pode ir, seguir. Vai dar certo. Vamos lá conversar sobre Santo Antônio, né? O nosso padroeiro. Esse santo milagroso, cheio de histórias na nossa comunidade de fé, que é a comunidade de Propriar. Lembrar que Anderson é presidente da Congregação Mariana. Olha aí, vai hein? falar um pouquinho pra gente Isso, também levar pro como povo. funciona a congregação, né? Toda essa história. Como a gente já disse, devoto de Santo Antônio, né? E é empreendedor, né? No ramo aí cuidando dos animais, banho e tosa. Já sei que cuida muito bem, com muito carinho, né? Padre Clebson mesmo, quando o Serafim vai para Anderson, fica naquela Aquele alegria. banho de beleza em Serafim, né? Sobre as proteções de São Francisco, Sobre as proteções filho de São fiel. Francisco. Né? Olha isso aí, aproveitando Santo também. Antônio, filho fiel, né? Não é isso, Adinho? Quem tiver o seu cachorro, leva Niandinho. Já faz a bem. propaganda. Já fazemos aqui a propaganda, né? Então leva o seu cachorro, o seu pet até Andinho e vai estar em boas mãos, não é isso? Com certeza. Andinho, o que a gente queria saber primeiro é quem é Anderson, né? De onde vem a sua história, qual o seu testemunho de vida, de conversão, essa aproximação com Santo Antônio, né? Como é a sua vida de fé? Então, meu nome é Anderson Lisboa, né? Sou congregado mariano. Só com licença, o sobrenome já, né? Já deu Santo um impacto, Antônio de né? Lisboa, É, Anderson olha de aí. Lisboa. Tem tudo a Tem ver, tudo né? a ver. E aí, sou congregado mariano, né? Atualmente presidente, né, desse movimento, que se encontra na nossa paróquia desde 1938, né? Então, estamos esse ano completando 84 anos, né, de evangelização na nossa paróquia, né? E a minha devoção, ela vem, assim, de família, realmente, né? Por parte da família do meu pai, né? Pelo lado paterno. Meus pais se casaram na Catedral de Santo Antônio, meu pai é Antônio, né? E minha avó e meu avô, né? Por parte de pai, Lourdes e Genésio, que foram pessoas assim de grande importância dentro da igreja de Propriar, né? Receberam até homenagem na festa dos 300 anos. Meu avô congregado mariano, né? Eu segui. Minha avó franciscana, né? Da adoração contínua, zeladora da Mãe Rainha. Meu avô era congregado, era ministro da Eucaristia. E uma coisa que muito me chamava a atenção era a forma como ele organizava as procissões. Às vezes eu costumo brincar, pode chegar a filarmônica, pode chegar o bispo, mas a procissão não saía se meu avô não tivesse. Fila era com ele, não, né? Era tudo bem organizadozinho. E ele foi quem iniciou também a questão ali na Rua do Brejo, né, de Corpus Christi, toda Muito a linda, por arrumação. sinal, né? Uma tradição. E Então, aí, aqueles tapetes bonitos da festa de Corpus Christi, que hoje, como o Jamison disse, é tradição na nossa cidade, seu avô foi quem iniciou. foi quem iniciou, né? Ainda era paralé, a gente passava as madrugadas pintando, né, colocando um pó de serra, o pó do café. Então hoje a gente tem que falar também dessa Desse tradição. ponto, já dessa que tradição. Normalmente Corpus Christi também é dentro da festa de Santo e Antônio. dessa- Esse ano não, vai ser um pouquinho depois. Mas 3 dias depois, De 3 dia dias 16. depois. E dessa eu quero saber, Gabriel, porque é interessante, é algo muito belo, a fé do povo, né, a organização do pessoal, tanto ali da Rua do Brejo, mas também, né, das regiões ali circunvizinhas. Eu lembro que eu participava, saía logo cedo, lá em Casa do Tempo, que colava os tapetes com goma de farinha. A gente saía com os Isso, caldeirão, isso. né, era É. com goma de farinha e passava a manhã todinha, e era Cola de interessante goma. que todo ano chovia.
mas ninguém perdia a alegria. E no final ainda tinha sanduíche de salame. Ou com coisa boa. mortadela, né? Mas e aí, o Anderson? Eu quero chamar de Anderson por causa de Anderson da Pastoral da Família. Anderson, então, você já disse que sua avó era franciscana. Isso. E seu avô era congregado mariano. Congregado. Em que momento surgiu, então, esse desejo no seu coração de seguir seu avô? Porque podia ter seguido sua avó, né? Como você disse, cuida dos animais, é também sob a proteção de São Francisco. Sim. Eu sei que deve ter a devoção também no seu coração, mas a partir de que momento? Não, eu desejo ser congregado mariano. Então, meu pai também é congregado. Hoje ele está afastado, né? Porque mora na Barra dos Coqueiros e lá não tem, né? Então ele não tem como ele congregar com um grupo. E ele também foi presidente. E aí, assim, a minha família em si, ela realmente se envolvia na festa de Nossa Senhora Aparecida, como até hoje, né? De São Francisco não, a gente ia para caminhada, 4 horas da manhã, mas não era o mesmo envolvimento, né? Sim. E quando tinha os eventos fora daqui de Propiá, para Arapiraca mesmo, meu avô fazia muito passeio para a Festa do Senhor dos Passos em São Cristóvão, né? Para a Divina Pastora, e tudo a gente estava inserido, a gente era levado, né? Então houve mais essa aproximação, né, com a congregação. Sim. E aí foi quando, em final de 2018, meu tio Wolfram me fez o convite para, de fato, eu entrar na congregação, né? Até porque precisava dar uma oxigenada, né? Sim. Precisava de gente nova. Interessante, né? Tocou em uma pessoa ilustre, saudoso, né? Valfran Braga. Antônio também. Antônio também, isso. Antônio Valfran Braga. Isso. Olha aí. E a gente se perguntando esse dia como é Valfran Braga, né? Antônio, olha aí também, né? E, Andinho, a gente tocou nesse assunto no último podcast, né, com o Diácono, sobre essa tradição dos nomes, né, que você falou que nos lugares um pouco mais afastados do centro da cidade ainda se mantém essa tradição. A mesma pergunta que eu fiz pro Diácono eu te faço. Como é que você vê isso, né, essa tradição? Você acha que está se perdendo? Como é que funciona do seu ponto de vista? Porque um assunto que a gente tocou foi justamente esse, né? São José e Santo Antônio, era muito comum que quando tivesse um Antônio, quando tivesse um José naquela família, acender a fogueira na porta de casa. José no dia 19 de março, Antônio no 13 de junho. O João, o Pedro, o Paulo é mais comum porque, independente do nome, é comum que todo mundo acenda. Mas existia essa tradição, ainda existe, mas tem se apagado um pouco. Você, como Antônio, acende ainda? Então, vamos lá. Minha avó era ela que acendia, né? Pelo fato do nome do meu pai. E aí, depois que ela partiu, a gente perdeu essa cultura. E aí eu estava até conversando com a Andréa de Coralha, né? Que a gente troca muitas ideias, principalmente nessa parte de cultura. Até porque nós temos uma página que se chama Propiá Cultura e Paixão, né? E aí a gente vem sempre reacendendo essas questões culturais que a gente tem percebido que tem se perdido ao longo do tempo, né? Aqui na Quintino Bocaiúva, Matadouro, ainda tem pessoas que acendem, né? Mas o centro foi perdendo um pouco a sua essência. Aí eu já até disse hoje a ela, disse, se souber quem esteja vendendo, me avise porque eu vou comprar. Mas assim, as pessoas mais antigas, realmente, que não tinham o costume nem tanto de acender a fogueira, mas existia uma lamparina. Que essas lamparinas elas eram colocadas nas portas, né? Lamparina tipo candeeiro mesmo. Tipo candeeiro, como é que eu posso dizer assim? Era como se fosse um lustrezinho, né? A armação toda de ferro, as paredes todas de vidro, e ali tinha uma vela. Então tinha uma vizinha de minha avó que ela sempre colocava, porque na verdade é justamente isso, São José e Santo Antônio, culturalmente, né? É tanto que existe uma briga aí, esses dias eu andei pesquisando o ciclo junino, os santos do ciclo junino. E aí, em algumas pesquisas você só encontra Santo Antônio, São João e São Pedro. Outras ainda entra o São Paulo. Mas culturalmente falando, o ciclo começa em São José com a plantação do milho para a colheita. Minha mãe fala geralmente disso, né? Minha mãe foi praticamente criada em roça. E ela lembra, no dia 19 de março planta, chove e no São João colhe o milho, né? Então, esse ciclo começa mesmo com São José. São José. Culturalmente, assim, quando você vai conversar com as pessoas mais idosas, a linguagem é essa. Mas pesquisa de internet já é um pouco diferente.
Então a tradição está um pouco, as pessoas estão esquecendo, né? Não está sendo passada de geração em geração. Mas também o que é que acontece? Muitas vezes a gente tem informação e não repassa, fica preso com o conhecimento, né? Então, assim, esse momento como hoje é um momento também da gente dividir conhecimento. E vai ficar registrado. E vai ficar justamente. registrado isso, para que outras pessoas possam também estar aderindo a esse conhecimento, né, entendendo um pouco da história e principalmente da nossa cidade. Né? A nossa cidade, como ele falou, que tem uma página, inclusive, o pessoal aí que está assistindo esse vídeo, nesse podcast, siga a página dele para você se manter atualizado. Cultura e paixão. Cultura e paixão. Olha aí, tá vendo? Isso. Mas essa cultura que a gente precisa resgatar, porque propriar, quando você vai atrás dos relatos, é que é uma cidade tão rica, né, culturalmente, e as pessoas acabam esquecendo. A gente tem a tendência de aprender culturas de outros lugares, outras cidades, mas esquece da nossa região, né, propriar. Né, você vive em propriar e estamos aqui de frente a um amante, né, de propriar, um propriaense Então, nato. Justo. Muitas vezes a gente acha tudo bonito na casa dos outros. Sim. Mas na nossa casa a gente esquece de fazer. Então, aproveitar esse momento e fazer o apelo, né, à comunidade cristã de Propriar. Se você tem um Antônio na família, né, acenda uma fogueira. Vamos reacender essa cultura, né, porque aí a cidade entra verdadeiramente em clima, né, da festa do seu padroeiro. É, justamente, é o padroeiro. E às vezes a gente acaba deixando passar algo que não pode, é o nosso padroeiro. E isso a gente precisa ter um E essa carinho, tradição não pode se perder. Não se pode. perde no mundo todo, mas aqui não Justo. pode. Não pode. Não que em outros lugares a gente não se importa. Seria bom que a tradição continue viva e que se reacenda cada vez mais. Mas principalmente aqui, é preciso ter um cuidado maior. Justo. E eu acho que isso como é que eu posso dizer? Tem lugares que a fé ao padroeiro ela é bem viva. Exemplo de Itabaiana. Nós aqui, as pessoas têm uma fé muito tocante ao Bom Jesus, né? Sim. O Bom Jesus meio que ofuscou o nosso padroeiro. Sim, sim. Né? Porque, meu Bom Jesus, né? Mas também por morarmos à beira do rio, né? Porque quem é ribeirinho, culturalmente, é o Bom Jesus e a Virgem da Conceição, que é culturalmente a rainha das águas, a protetora, né? Inclusive, era a cultura maior da nossa região. A nossa diocese, que é dedicada a Nossa Senhora de Fátima, era uma devoção particular de Dom José Brandão. Mas a comunidade em si, ela vivenciava mais a Virgem da Conceição. Alguns padres, inclusive, falam sobre isso, né? Dom José inseriu Nossa Senhora com o título de Fátima, mas a diocese foi fundada em 1950, por aí. Um pouquinho depois, eu acho, 1960. Nessa base. Nessa base. Tem a ereção primeiro, né? Isso. E aí tinha relativamente pouco tempo das aparições de Fátima, mas Dom Brandão tinha essa devoção particular. Só que o nosso povo era voltado muito mais para Nossa Senhora da Conceição. Tanto é que grande número das paróquias, principalmente do sertão, são de Nossa Senhora da Conceição. Sim, Brejo Grande, né? E o diácono lembrou também desse sentido de que na beira do nosso rio tem a devoção a Nossa Senhora da Conceição, mas também a Santo Antônio. Né? Aí a gente chega à paróquia do Padre Ricardo, como é de Ilha das Flores, Neópolis, aí surgindo de Neópolis a gente tem Propriar. Malhada também. Malhada. Tem Santo Antônio como padroeiro. E aí a gente vai tendo nesses locais, e como também o diácono lembrou, mesmo aqueles lugares onde Santo Antônio não é padroeiro, sempre tem uma capelinha, alguma coisa voltada para ele. Aquidaban. Aquidaban, ele é celebrado. Então a gente tem essa presença forte na nossa diocese. Apesar de ser dedicada à Virgem de Fátima, que eu sou suspeito a falar, mas eu sou apaixonado por Nossa Senhora de Fátima. Que bom que Dom Brandão... Que bom, mérito dele, né? E a gente ter o prazer de encher a boca e dizer: nós somos a primeira diocese do mundo dedicada a Nossa Senhora de Fátima. É isso mesmo, uma graça muito grande, né? E quantas graças, quantos relatos a gente também pode contar com relação aos milagres de Nossa Senhora de Fátima, não é isso? Mandou a informação só pra gente não ficar desinformado. A nossa diocese foi fundada em 30 de abril de 1960. Né? Só que tem essa história, eu não sei se é quando foi fundada e tem a ereção, que depois foi lá no mês de outubro. Tem alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. E a diocese ficou um tempo sem padroeira. Sim. Né? De quando houve a ereção, né? Ele tomou posse, mas ela ficou ainda um tempo sem. Tanto que esse ano foi que completou 60 anos que ela foi dedicada
a Nossa Senhora de Fátima. Na verdade, nós temos uma história muito bonita, muito rica, né? Mas ao mesmo tempo pouco explorada. Sim. Né? E esse trabalho de vocês é fundamental nisso, né? E a gente é uma somação, né? De ouvir a comunidade, as pessoas que têm um pouco de conhecimento, para que a gente possa expandir. Você falar de Propiá, não tem como você não envolver o catolicismo, né? A cidade ela está totalmente entrelaçada a Santo Antônio, a Bom Jesus. Você não consegue atravessar Propiá sem cruzar sobre pelo menos esses dois santos. Porque o nosso primeiro semestre aqui, eu lembro de sempre isso. A gente inicia o ano com o Bom Jesus. Aí vem Quaresma, Semana Santa, que é geral, né? A igreja no mundo todo celebra, claro, a Semana Maior. Aí a gente celebra a padroeira da diocese, Nossa Senhora de Fátima. Menos de um mês a gente começa a celebrar a trezena de Santo Antônio. E agora, né? Eu acho que aqui em Propriá, até você pode até falar um pouquinho pra gente sobre isso, mas eu acho que a devoção a Santana não é tão grande aqui em Propriá. Não, mas regional. Regional, sim. Regional. Só que aqui tem surgido ultimamente, e eu vou dizer que é uma culpa boa de Padre Clebson. Pode até ter alguém que foi precursor também com relação a isso, mas eu acho que ele deu uma vida, que é ao São Miguel. Né? Então a gente tem essas 4 festas no primeiro semestre, né? Repetindo, Bom Jesus, a Quaresma e a Semana Santa, Nossa Senhora e o Trezenário. Quando a gente chega no segundo semestre, aí a gente tem ali a Quaresma de São Miguel, que leva praticamente 2 meses, o mês de agosto e o mês de setembro. Sim. Então é uma paróquia mesmo, voltada para o catolicismo, voltada para essas devoções tão bonitas. Então, é uma paróquia muito viva, né? E quando você começa a viajar, você recebe pessoas, amigos que vêm de fora, e que você começa a mostrar para Propriá, você começa a ter um outro entendimento da cidade. As pessoas começam a perceber que a cidade ela tem uma ligação forte, e elas falam que Propriá é uma cidade muito, muito religiosa. Né? E às vezes a gente, por estar dentro da cidade, a gente não tem dimensão, né, do que o outro que vem de fora vê. E aí, assim, o primeiro semestre muito agitado, né? Graças a Deus. Mas o ano só começa depois da festa. E que festa, né? Esse ano a festa foi tão bela, eu mesmo sou suspeito a falar. Mas eu, assim, não vou dizer que foi bom, mas eu acho que até um fruto da pandemia, porque a gente ficou 2 anos aí. 2 não, né? 1 ano. A festa de Bom Jesus foi só 1 ano. Mas a gente não pôde celebrar como queria, né? E aí quando a cidade explode, diz, olha, a gente voltou a celebrar daquele jeito. E agora o trezenário. E foi uma festa que eu não esperava ver a quantidade de gente que eu vi. A festa de Bom Jesus? Sim. E que festa linda. Foi a primeira vez que eu participei, né, da procissão fluvial na balsa. E assim, foi muito emocionante. Quando você passava ali, né? No rio, que você olhava aqui para a região da cidade, muita gente, tinha muita gente. Ali o Mirante, né, toda aquela região ali da orla ficou repleta de gente, o povo nas casas, eu mesmo me emocionei, né? Eu sou chorando. Você foi falar de emoção, você não passou por emoção não. Emoção passei eu quando os fogos eram de vara, que a gente tinha que estar se escondendo. Ave Maria, olha, tem relatos aproveitando, tem alguma história assim desses fogos de vara, porque disse que era... Nunca fui atingido não, mas corria muito. Mas você costumava ficar onde? Eu ia com minha avó na balsa. E os fogos de vara iam até... Assim, porque tinham, à medida que ia passando, né, próximo aos mastros, e como também tem gente que solta dentro dos barcos. Sim, né? sim. Alguns devotos vão pagando suas promessas, e aí a gente tinha que estar sempre atento, né? Aí chega aqui, acertou numa pessoa ali, o barco vai ter que parar na volta, né, para levar para o hospital. Então, emoção, você não sentiu não. A balsa daquela época, pelo menos nas fotos, era gente. Era topado. E eram duas. Eram Já duas teve balsas tempo de ser 2 balsas. lotadas de gente, né? Tem isso? uma foto que você mal vê o santo. É só o povo ali no meio. Deus o livre, um balançar ali, aí eu do jeito que sou medroso, Maria, dá pra mim não. Anderson, eu vou fazer as vezes de Jamison. Certo. Pão de queijo, bolo de macaxeira, já tá tomando chá aí também. Então, um chazinho. Por Agradecer. que às vezes dele? Porque ele come Porque mais? no outro episódio era ele que sempre oferecia. Ah, tá. Um bolinho de macaxeira, uma coisa mais... Um oferecimento especial de séria, né? Fique à Muito bem, vontade, certo. pode Pode comer. comer. A gente vai conversando, vai dando fome.
Se preocupe não, é assim mesmo, pode ficar à vontade. Não, mas também não se preocupe não vai voltar nada. Ô, coisa boa, não é pra fazer que nem Ana Maria Braga não, viu? Aqui, ó, é tudo de verdade, pode comer. Vou começar pelo menor, viu? Muito Pronto, bem. eu A daqui gente a pouco termina tô pelo mastigando maior. também. Lembrar que esses podcasts estão sendo patrocinados, né, para que a gente possa transmitir a cada dia do Trezenário um pedacinho do podcast. E no dia 13, o grande dia da festa de Santo Antônio, a gente vai colocar no ar também um documentário contando a história do Santo Antônio Fujão, a história de Santo Antônio como padroeiro de Propriá e os altares, que Anderson ainda hoje vai também dar um spoilerzinho da questão dos altares. Olha aí. E o documentário tá incrível, Tá? viu? Bom, Tá ficando, Andinho, tá ficando sensacional. De fato, aquilo que você falou, esse resgate de tradição, né, e também de conhecimento. As pessoas vão ficar surpresas, né, com esse documentário. Anderson, agora, antes da gente falar um pouquinho mais de Santo Antônio mesmo, eu queria que você contasse pra gente, já que você é presidente da congregação, o que é a congregação mariana, né? Como é que vive mesmo, quem é um congregado, o que é E que quem um pode congregado, ser como é que reza, como é que funciona, congregado, quem né? pode ser. Né? Eu lembro que a gente fez uma reunião da Pascom lá, deve ter mais ou menos um mês, e aí Felipe perguntou, disse, olha, aqui é um local bacana, bonito e tal. Aí ele disse, o que é que acontece aqui? Celebra a missa, o pessoal vem e reza, lê a palavra. Então, conta pra gente o que é que acontece. Bom, a congregação mariana, ela surgiu em Roma, né, em meio à Revolução Protestante. Né? Então, durante o período onde a igreja foi bastante massacrada, e principalmente Nossa Senhora, né? E aí surgiu o movimento da congregação mariana, né? Um movimento de resistência, né? Dizer, não, nós somos filhos da Virgem Maria. Maria é nossa mãe, né? E aí chegou ao Brasil. Hoje aqui no estado de Sergipe só tem Propriá, né? Mas já teve em outros municípios, mas por ser um movimento mais antigo, a gente percebe em outros movimentos também que vai diminuindo, né, por conta dos movimentos novos que surgem, as RCCs, as pastorais que estão muito em alta nesse momento. Sim. Né? Mas assim, a nossa missão é evangelizar, é estar a serviço da igreja, aquilo que a igreja nos solicitar, né? Fazer visita aos irmãos enfermos, né? É resgatar, trazer aqueles que queiram ser consagrados a Nossa Senhora. Na verdade, o nosso movimento ele é de consagração, né? Você se consagra, você se declara filho de Maria, né? O título de Nossa Senhora Aparecida é geral, a congregação é voltada? Não. Dentro da nossa regra de vida, as congregações marianas elas devem ter uma padroeira primária, que é qualquer título de Nossa Senhora, e um padroeiro secundário, que é qualquer título de qualquer santo canonizado pela igreja. No caso de vocês, São José. Mas aí é onde vem toda uma história. Na verdade, a primeira congregação mariana de Propriá, que surgiu em 1938, né? Ela foi fundada em 8 de dezembro e era a congregação mariana da Virgem da Conceição, né? E aí, em 1950, surge a segunda congregação mariana em Propriá, que é a de Nossa Senhora Aparecida e São José, né? E aí, essa dentro da nossa regra de vida, obedecendo, né? A questão de ter a padroeira e o co-padroeiro. E aí houve uma fusão, né? Tornou-se uma só. Então eu considero a presença das congregações em Propriá desde 1938 e não assim desde 1950 por conta do título, né? Que permaneceu. No caso só teve essa troca do título, não foi? Eram duas. Eram duas congregações. E aí depois se uniu e aí ficou somente com o título, né? mas deve ter assim, a devoção ainda existir. Né? Mesmo que hoje seja oficialmente Nossa Senhora da Aparecida, mas você mesmo já disse que Existe. tem também essa devoção do Sim. título da Conceição. E você vê que na nossa comunidade é algo muito forte. As pessoas vestem muito branco, né? Tanto Nossa Senhora de Fátima como Nossa Senhora da Conceição. E por mais que quando o título da diocese foi dado a Nossa Senhora de Fátima, por mais que tenha dado uma acalmada nessa euforia da comunidade cristã, mas as pessoas conseguiram passar de
de pai para filho. Sim, sim. Eu conheço muitas pessoas que, inclusive, pagam promessas o mês todo de branco. E como E diz jovens. a música de Roberto Carlos, todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. A mesma Mãe de Nomes Deus. diferentes, mas a mesma Senhora. Anderson, vocês usam uma fitinha Uma azul. fita. O que representa essa fita? É o nosso sinal, né? O sinal do congregado. A gente passa por um período formativo, né? Até para a gente ter a certeza que é aquilo que a gente quer seguir, né? E aí é quando nós nos tornamos realmente congregados a partir do momento que recebemos a fita. Até então, somos aspirantes, candidatos. Da mesma maneira, então, que, por exemplo, o Shalom usa o tal, Isso. o pessoal do apostolado usa a fita vermelha, a congregação usa a fita azul. Azul. Azul de Nossa Senhora De mesmo. Nossa Senhora. Então tem todo um caminho, né? Preciso, não é só chegar. Isso. Não, você chega, é bem recebido, isso eu tenho certeza, Claro. né? Muito bem acolhido, mas é necessário um período meio que podemos dizer de formação, né? De Um autoconhecimento. vocacional. É, um vocacional, tipo um Justo. vocacional, para saber se é essa mesma vontade. Mas um congregado mariano, né? Assim que se chama, como é o estilo de vida dele? Como é que vive um congregado, né? Se tem alguma, não sei se eu posso chamar de regra, né? Mas se tem algum estilo de vida próprio, ó, tem algumas restrições, como é que funciona? Então, como todo movimento, né, da igreja, nós temos as nossas regras, né? E existem alguns pontos nos quais se confessar uma vez por mês, tem algumas pontuações que a gente deve seguir, né? Até por uma questão espiritual, Sim. realmente, né? Então, é mais ou menos nessa linha. E aquele que deseja ser um congregado, se declarar filho de Maria, aquela casa está de braços abertos. Agora você trouxe pra gente essa imagem de Santo Antônio. Isso. Né? Você disse que foi a primeira. É sua primeira imagem de Santo Antônio? A minha primeira, porque ela já foi uma... Ela é uma relíquia de minha avó, né, na verdade. Pra gente já é uma relíquia, porque era uma imagem que pertencia à minha avó. E depois que ela partiu, ela tinha inúmeras, né? Mas aí nós ficamos com a de Santo Antônio pelo fato do meu pai ser Antônio, Sim. né? E aí ela tava um pouco com alguns arranhões, algumas coisas, e aí eu mandei restaurar aqui no Carmelo, da Imaculada Conceição aqui de Tropiá, né? Segura ela aí pertinho, por favor, só pra ficar melhor de mostrar ali na câmera. Ah, as irmãs botaram uns detalhezinhos. Olha Botou o aí. cordãozinho de verdade, né? Sim, isso que eu tava Um vendo. tecinho, elas capricharam. Então foi restaurada. Restaurada, né? Ela estava bem danificada, mas aí pelo valor sentimental, né, eu optei pela restauração. Sim. Então essa imagem aí tem história, né? Tem. Ah, então eu vou querer saber. Está na Gabriel. família durante muitos Querer anos. saber os detalhes, as histórias que essa imagem tem, né? Também de fé. Se tem algum relato de fé, alguma coisa que aconteceu, né, com a intercessão de Santo Antônio. Ah, minha família rezava, era mania, era costume minha avó, durante aí o trezenário de Santo Antônio, se colocar diante da imagem, rezar, como era? Então, familiarmente falando, nós tínhamos a tradição de participar da trezena, né? Então, todos os movimentos que tinham dentro da igreja, a gente era bem participativo, porque meus avós eram bem engajados, né? Essa imagem, ela pertencia a uma gruta, ficava numa gruta que minha avó tinha. Em casa né? mesmo. Em casa. Ela mandou confeccionar uma gruta, porque era lá Lourdes, ela tinha a Nossa Senhora de Lourdes, ela tinha São Francisco, Nossa Senhora Auxiliadora, porque a Auxiliadora é uma das filhas dela, né? É Auxiliadora, Conceição, Aparecida, Sim. todos santos, eu acho. Pronto, Karine ali já 9. ficou feliz. Eu acho que tá triste porque não pôde conhecer a sua avó, porque ela disse que quando for mãe, cada filho dela vai ter o nome de santo. Né? É. Gorete, que é uma santa também, enfim. E aí a minha memória, ela vem disso, das fogueiras. Uma coisa que me marcava muito, que eu achava a coisa mais linda do mundo, era a ladainha de Santo Antônio, naquela época. E eu sou uma pessoa assim, eu sou muito ligado às coisas mais antigas. Não sei se foi porque eu cresci mais com gente adulta, né? E com essa experiência com Com os esse avós, né? justo, né? Então, Santo Antônio de Pádua, rogai por nós, amigo de Cristo, né? E a gente, todo mundo tem que se virar para aquela imagem, né, maravilhosa que fica lá na catedral. Então, aquilo era algo assim, para mim
era, na época de criança, era o mais sagrado da missa. Era a hora da ladainha, porque a gente tava vivendo a festa do padroeiro, né? Sim. E aí, depois de um tempo, uma dessas canções dedicadas a Santo Antônio que me tocou foi o Incensai. Mas o Incensai eu já conheci quando eu fui morar em Aracaju. Que foi quando eu tive o conhecimento da questão dos altares de Santo Antônio, né? E aí, depois de 2 anos, foi que eu comecei a ouvi-lo aqui na nossa catedral, que até então eu nunca tinha ouvido. Mas essa devoção à questão dos trezenários, da ladainha e tudo, desde criança mesmo. Desde criança. Desde criança, então sempre voltado para Santo Antônio. Eu dormia nos bancos da igreja. Porque seu pai, Santo Antônio... Meu pai é Santo Antônio. Não, seu pai é Antônio. Antônio. Quem Você sabe? Antônio... quem sabe. Você Antônio também. Não, só Anderson. Só Anderson. Antônio Isso. é o tio dele. É meu Tio, tio. né? Seu Valfran era... Isso, Antônio Valfran. Mas era irmão de sua mãe? Como funciona? Não, ele era casado com a irmã do meu pai. Entendi. Né? Então, assim, mas uma pessoa também muito ligada às questões da igreja, né? Era ministro da Eucaristia também, como meu avô. Então, assim, a gente sempre viveu uma comunhão muito forte em família, né? Minha avó tinha ele como um filho, Sim. né? Então, a gente sempre a serviço de tudo, tudo mesmo. E eu não sei o que é que acontece comigo, porque às vezes eu tenho a minha memória, ela puxa umas coisas assim de quando eu tinha 7, 6 anos. E eu me lembro, quando eu era guri, eu acordava nos bancos da igreja, porque minha avó me levava. E veja que interessante, não era nem meu pai nem minha mãe que me levava, era a minha avó. E aí, já nos últimos tempos dela, ela pesando 38 quilos, bem magrinha, mas ativa, né? Não deixava de ir pra missa. E aí foi quando se inverteu. Eu já começava a levá-la, né? E ali segurando ela, deixava ela na missa, depois ia buscar nos dias que eu não ficava. E foi uma coisa que eu me lembrei de ontem para hoje, né? Essa inversão, né? Da mesma forma que acontece, né? Quem cuidou de você, né? Na velhice você vai cuidar. E aí depois a gente se pega com coisas assim. Ela me levava para a igreja, depois eu comecei a levá-la, né? A minha devoção à Nossa Senhora da Conceição também. Depois eu comecei a casar coisas, tipo, a minha eleição na congregação foi justamente no dia da Imaculada. Aí as coisas vai casando, e você tá tudo nos planos de Deus, né? E de Nossa Senhora. E depois é que a gente vai tendo esse entendimento quando vai juntando as coisas. É tudo muito interessante e não se explica, a gente sente. E é isso. Que lindo. Eu até fiquei emocionado, Andinho, de fato. Falando de Valfran, eu sou suspeito a falar, porque eu basicamente cresci ali, né? Era brincando com o Vinícius, aquela coisa. De fato, uma família muito religiosa, muito de fé. Mas eu não poderia passar o episódio desse podcast sem saber alguma coisa com relação ao finado Valfran, né? O saudoso. Que você tem algum relato? Uma lembrança muito forte que eu tenho de seu Valfran, né? Assim, tirando... o pessoal mesmo dele sempre acolheu muito bem, sim, né? Aquela alegria. Magnífica. Às vezes a gente precisava da congregação para fazer uma reunião, uma coisa ou outra, ia lá pedir a chave, ele vinha naquela alegria, aquela satisfação, tinha mesmo a satisfação de servir, né? Mexeu muito comigo a morte de seu Valfran, justamente porque um ícone da paróquia Santo Antônio. E, como eu estava dizendo, uma memória muito forte dele, até uma memória afetiva mesmo, era dele entrando com a Bíblia nas procissões da palavra, vestido com a roupa de Santo Antônio, o cordão, né? Às vezes com um menino no braço, fazendo mesmo aquele sinal de Santo Antônio. E eu vou lembrar disso enquanto vida tiver, né? Quando disser assim, seu Valfran, quando fala Valfran Braga, a primeira imagem que me vem na cabeça é essa. Pronto. Ele era nascido justamente no dia de Santo Antônio. Olha. Então, assim, é um dia que envolve muitos, digamos, mistérios familiares, né? Porque é a devoção, essa ligação de lembrança, porque é um dia que é marcante, e ele era realmente essa pessoa, né? Uma pessoa que gostava de servir, né? E muitas vezes uma pessoa muito silenciosa, né? Porque às vezes, como diz, o silêncio vale mais, né? Então, assim, ele era uma pessoa muito pacata, mas que sempre estava ali disponível no que precisasse.
né? Como eu disse, foi um filho para minha avó. Em alguns momentos eu creio que o que ele fez por minha avó, alguns filhos não conseguiram fazer por estar distantes, né? Todas as vezes que minha avó precisava viajar, ele levava ela para o médico, tudo. Então, assim, é uma pessoa que a gente não tem como esquecer, né? E que também educou os seus filhos no cristianismo. É tanto que hoje, tanto o fato dos meus avós e a fé dele, a minha família carrega algumas tradições, mantém, né? Inclusive essa questão, os tapetes começou com o meu avô, que na verdade primeiro eram pinturas, né? Aí com a chuva, tudo que chovia e acabava com o nosso trabalho e vamos refazer. Aí foi quando surgiu a questão dos tapetes. E até hoje a gente vem mantendo arduamente, porque tanto existe uma despesa muito grande financeira, porque aqueles tapetes não tem como você lavar, porque se lavar sai tudo brilho, né? E aí à medida que vão pisando, suja e aí, né? Só usa 2, 3 anos no máximo. Então existe toda uma despesa, todo um cansaço, porque às vezes a gente amanhece, passa 2, 3 dias. Nos últimos dias, realmente, a gente passa por isso, né? E aí a gente vem, minha tia, minhas primas, por mais que não sejam congregadas, mas se envolvem bastante na festa de Nossa Senhora Aparecida, porque foi o que veio passando, né? Dentro da família, meu avô foi presidente, meu pai foi, e Tio Valfrano também foi presidente daquela comunidade, né, que pertence à paróquia de Propiá. E hoje, né, eu também me faço presidente, né? Espero que agora minha prima também entrou, né? Espero que mais familiares entrem, porque é algo mesmo que nos toma, né? Aquilo ali. E que não é devoção. Simplesmente fazer parte, é ter mesmo essa devoção mesmo, o coração voltado para isso. Esse amor por Nossa Senhora, né? Somos filhos dela e precisamos também ter esse carinho, de fato se entregar a ela, confiar nos braços dela, né? Se ela acolheu o nosso Senhor, o nosso Salvador, por que não nós também se consagrar, entregar e confiar a nossa vida nas mãos dela? Então aproveite também, Aninho, você como presidente, né? Assim, isso. Presidente da congregação, convidar os irmãos, você, meu irmão, que está assistindo esse podcast, mais um convite. Procure, vá até a congregação, faça uma visita, procure saber mais, né, se você sentiu esse desejo, né, Aninho? Que possa também estar se consagrando, entregando a sua vida nas mãos de Nossa Senhora. E agora, falando de Corpus Christi, né? Já falamos de Santo Antônio, falamos da tradição, mas ainda vamos falar de Santo Antônio. Bom Jesus um pouco, Bom, né? Jesus um pouco, a gente está só resgatando um pouco daqui, um pouco dali, mas de Corpus Christi, nessa tradição. Tem detalhes, como foi. Agora, já falou do seu avô, quero saber de você, né? Você como Andinho, Anderson Lisboa, quais são as histórias, o que você tem para contar de interessante, da fé, o que aconteceu, né? Porque a gente sabe que é um trabalho árduo. Eu mesmo só participava no dia de colar os tapetes, mas toda a comunidade se reúne, faz um trabalho muito antecipadamente, para que chegue no dia e ocorra tudo bem. E bonito como é, não é isso? Então, o que eu posso dizer é que por muitas vezes a gente termina não tendo nem tempo, né? Por muitos anos a gente foi colocando, fazendo os últimos ajustes já ali perto da bebê e a procissão já descendo, né? Então, assim, a gente se entrega de tal maneira, né? Porque também a gente é muito vítima, digamos, do tempo, porque é um período que sempre chove. Sempre chove. Né? Santo Antônio, Corpus Christi, mas a gente nunca tem deixado faltar, né? E Corpus Christi foi uma festa da igreja que mexeu comigo, aí eu volto novamente ao meu avô. Meu avô adoeceu, ele sofria... ele estava com câncer, né? E aí, pela ligação dele, era tão forte dentro da igreja que no dia de Corpus Christi, eu fui para a missa solene, porque nós fomos criados sabendo que a missa solene era a coisa mais importante daquele dia, né? Era a celebração mais importante. E aí, quando eu subi da missa solene e eu cheguei lá, eu disse, bem savô. Aí ele, quem é você? Eita.
né? E aquilo foi uma coisa que não saiu mais de mim, né? E foi algo que me tomou de uma maneira muito forte. E quando foi à tarde, depois de todo o trabalho feito na rua, nós colocamos meu avô na porta, né, sentado numa calçada, e tínhamos pego algumas flores da igreja, porque quando cai depois do dia de Santo Antônio, a gente costuma pegar as pétalas das flores e botar na geladeira para aproveitar para jogar, né? Então, fica um pouquinho de Santo Antônio, de todo jeito. Fica Um pouquinho de Santo uma Antônio nos rebarba, tapetes de Corpus Christi. Esse detalhe eu não sabia das pétalas, né? Isso é interessante. A gente tanto prega né, em alguns tapetes, como a gente faz alguns detalhes, né? Como também joga, né? E aí eu lá, a casa do meu avô de andar, eu na parte de cima, eu já tinha colocado ele com o meu pai na cadeira. E quando a procissão desceu e chegou lá na porta, na época era Padre Francisco, até então, né? Ainda não era Monsenhor. Aí ele veio ao encontro do meu avô com o Santíssimo e o abraçou. Foi outro momento muito marcante, porque o significado pra gente da história do meu avô dentro da igreja era muito forte, a doação dele. E eu vi essa imagem se repetir depois de mais de 15 anos, quando eu resolvi, morando em Aracaju, eu resolvi ir para São Cristóvão, no dia do Corpus Christi. É muito bonito, né? É uma cidade histórica, né? A cidade mãe de Sergipe. E aí eu vi a mesma cena, um senhor numa porta e o padre foi até ele com o Santíssimo. E aí eu revivi aquele momento da minha vida, né? Então eu bebi da água novamente, porque a fé do meu avô, ele transpassou para todos nós. É tanto que nós estamos hoje todos inseridos dentro da igreja, né? E é isso. Mas já que você tá falando essa questão de estar inserido dentro da igreja, eu acredito que para você não dá para se conhecer sem estar dentro da igreja. Não. Acho que, né, e assim, uma vida mesmo de uma família que se doa, que se entrega a serviço da comunidade, isso é muito bonito. Agora, antes de começar, você estava falando pra gente de um testemunho, né, dessa questão de Santo Antônio presente na sua vida, né? Como é que foi? Conte aí, o pessoal de casa quer saber. Não, qual é esse testemunho que Andinho tem pra dizer pra gente? Conte tudo, não esconda Não nada. esconda nada. Então, essa fitinha ainda é do ano passado, viu? Minha mãe disse, arranque que tá feio, de Santo Antônio. Da trezena do ano passado. Da trezena, o milagre ainda não veio. Vai dar certo. Então, né? Porque eu pedi. Aí se eu corto, aí ele vai dizer não. Então ele não Desistiu, quer mais. Desistiu, volta, porque deve estar no caminho, né? Então, eu aprendi dentro da nossa fé ter paciência, né? Às vezes o meu pedido, o do meu irmão tem mais pressa do que o meu. Então ele vai chegar na hora certa, né? E aí, à medida do tempo, eu tenho sido atendido. Tanto por Santo Antônio, como por Nossa Senhora. Sim. Nossa Senhora me atendeu mais rápido, acredita? Acredito. Pode ter certeza que eu acredito. Rapaz, foi menos de um mês, mas tudo bem. E aí, assim, tudo aquilo que eu tenho precisado, né? E principalmente respostas para a gente poder continuar. Porque às vezes nem sempre é fácil ser cristão, né? Existem muitos julgamentos, né? O mundo tá aí todo transformado. E a gente tem que ter muita fé, confiar muito. E é um pedido diário, né? A Santo Antônio e a Nossa Senhora, da qual sou filho. Que me sustente. E tantas vezes eu peço que me mostre, me dê sinais, que às vezes a gente não acredita, né? Me mostre, me dê sinais. E aí, eu não sei, a gente diz eu não mereço, não sou merecedor. Mas se me chega é porque eu mereço, Sim. né? Então, eu não tenho o que dizer de Santo Antônio, a não ser agradecer, né? As graças que eu tenho alcançado dentro da minha própria família, né? Porque às vezes, qual é a família que não passa por momentos ruins, né? E
a gente precisa ter iniciativas. Eu pedi muito a Santo Antônio, na época quando eu estava trabalhando em Aracaju, que ele me desse força, coragem e condições, né, para que eu pudesse abrir o meu próprio negócio. Mas você disse que tinha medo de morar em Aracaju. Tinha. E como era isso? Então, Você nem gostava de ir ou eu era não só gostava. morar? Não, Aracaju para mim era algo para passear. Porque, como diz, o meu umbigo é enterrado aqui, É Gabriel. o amor pela cidade. Eu já fui morar 3 vezes lá. Sim. Mas na primeira vez, Santo Antônio, ele foi amável, né? Porque era algo que eu sei que eu ia sentir, porque nem sempre eu ia poder estar aqui e as celebrações nos outros cantos é diferente da nossa, né? Cada lugar tem sua particularidade, né? Então a minha igreja particular é a Catedral de Santo Antônio, né? A paróquia de Santo Antônio. E aí Santo Antônio cuidou da gente de tal forma que o único lugar que a gente conseguiu casa foi justamente na colina, né? E aí eu disse, rapaz, o bicho caprichou. Olha ele aí. Porque assim, a gente ia sentir falta, mas bem menos, né? E a casa que a gente conseguiu foi justamente no pé da ladeira, a segunda casa da ladeira da colina. E ali fomos bebendo daquela água, daquela comunidade. Foi quando eu conheci a questão dos altares, porque algumas casas ali ao redor têm essa tradição de montar altares e as casas ficam abertas durante todas as 13 noites, né? Porque lá é algo muito forte naquela comunidade. A procissão são com trios elétricos. Então, até então, aqui em Propriá não se tinha o costume do altar, ou tinha e você não conhecia? Se tinha, eu não conhecia, mas eu acredito que tinha, não só referente a Santo Antônio. As pessoas, né, os nossos ancestrais, eles tinham essa cultura de ter altares em casa. Porque até né? tem também, quando tem procissão, né? O pessoal sempre monta ali alguma coisinha na calçada, uma imagem, uma vela, né? Isso. Ainda tem pessoas que ainda, né, ainda praticam esse ato de fé. E aí, lá eu vi 2 coisas. Foi os altares e a água benta que é no trinchão. Trinchão. No trinchão. Se você baixar a cabeça... O que é trinchão, minha gente? Trinchão de pintar. Aquele... Entendi. E aí, como era de trinchão e vinha muita água, né? É tipo aí... aquele que Padre Clebson usa na bênção dos motoristas pra jogar nos carros, jogava no povo. Só que era um negócio grande. Senhor. E aí eu via o povo lá, né, meio assim, aí tirava o óculos, baixava a cabeça, não baixe não. Aí lá são freios, aí o freio ia de baixo pra cima. Bom, era um banho maravilhoso, né? Saía literalmente todo abençoado. E aí foi quando eu me toquei no ponto de que as pessoas em Propriá não têm esse fervor ao padroeiro, né? E aí eu conversando com minha mãe e me informaram que tinha uma exposição no Centro de Cultura de Aracaju, só que essa exposição ela é promovida por um professor da UFS, né? E aí envolve outras pessoas de outros municípios que vão lá fazer exposições. A exposição de altares. De altares. Que recentemente aconteceu, acho que no Museu da Gente Sergipana. Não teve um ano que foi Já lá. teve. Mas não é sempre lá. Não. Certo. Porque, na verdade, tem um prédio ali na Rua da Frente que pertence à UFS. E aí, como estava em reforma, Sim. né? Porque é um prédio antigo, Uhum. e aí eles foram, um ano é num canto, outro ano em outro, mas o prédio fixo de exposição é um prédio que tem ali da UFS. E aí foi quando eu fui conhecer, né? E cada altar ao seu estilo, né? Uma imagem de gesso, outra de barro, outra é de pano, né? Porque assim, cada artista, né, fazia a sua moda, né? Um era de garrafa PET, era assim, tudo muito interessante. Eu cheguei a ver um altar que foi fabricado por pessoas que... Ai, meu Deus, fugiu agora o nome. Como é que não enxerga? Deficientes visuais. Deficiente visual. Entendeu? O sindicato dos radialistas também fazem, né? E aí eu achei aquilo muito interessante. Eu disse, é uma forma da gente reavivar a fé do povo de Propriá. Com né? certeza. Até porque quando você vai aí, vamos lá voltar para período da quaresma. Quando a gente vai para as vias sacras, fazer as vias sacras nas comunidades, se você for observar, poucas são as casas que botam a imagem de Santo Antônio.
Sim. Você vê Nossa Senhora Aparecida, muitas. Muito mesmo. Nossa Senhora da Conceição. Mas o padroeiro da cidade, não, são poucos, né? E aí foi quando eu conversei com o Padre Clebson no ano, mas aí não dava pra gente fazer, porque ficou muito em cima no trezenário, isso em 2018. E aí fizemos em outubro, na festa dos 300 anos. 300 anos, Então foi o nosso primeiro ano de exposição, sim. né? E aí a gente conseguiu reunir algumas famílias da nossa paróquia. Mas como aconteceu? No caso, foi uma ideia de Anderson. Eu trouxe, conversei Certo. com o padre. E aí você foi chamando pessoas? Então, teve um dia que ele me convidou para vir para uma reunião do conselho. Ah, entendi. Para apresentar sua Pra ideia. Para apresentar a ideia, foi. E aí foi quando a gente fez o convite, né? E quem aceitaria, né? Quem topava. E aí no primeiro ano eu lembro que nós tivemos um altar de Dona Coralha, de Dona Beliene, de Jorge, que é o irmão de... foi de Beto, o irmão de Jorge. Beto, irmão de Jorge. No Isso. caso, Jorge que toca... Isso, órgão, é. Mas a gente fez assim por família. O deles, se eu não me engano, é família Souza. Aí teve Dona Beliene e os Britos. A afinada Delfa também fez. Zé Antônio. Eu entrei com 2. Porque a gente tinha que criar um volume interessante, né? Então, Sim, como a ideia partiu de mim, eu me senti na obrigação da gente ocupar o espaço. Aí nós tivemos o apoio também de Dona Aidi. Aí, como eram os 300 anos, a gente fez uma exposição também com as fotos dos padres que já por aqui já passaram. Alguns documentos da verdadeiro paróquia. museu. Foi um momento assim bem interessante. Eu fui, não sei se você foi, Jamerson. Mas eu fui dar uma olhadinha nos altares. Muito bonito a exposição. O primeiro mesmo. ano foi ali em frente à catedral. 2019 a gente já fez aqui na Rua de Vitória. Sim. Na Rua de Vitória eu confesso que eu não fui, mas lá em frente à catedral, que foi o primeiro ano, então, eu fui. E muito interessante justamente isso, né? Porque apesar de ser altar de Santo Antônio, todos serem voltados para Santo Antônio, mas cada um tem sua marca, né? Como o Anderson disse, um é feito de um jeito, outro é feito de outro, cada artista, cada coisa. E no caso daqui, como não são exatamente artistas, não deixam de ser, né? Mas o que eu percebi mesmo foi justamente um sinal de cada família, né? Você via que tinha um toque ali, um jeitinho daquela família. Lembrei de mais tinha um. Eu não sei exatamente qual era, tinha até os pratos, aqueles pratos antigos e tal. O pessoal botava esses símbolos mesmo daquela família. Isso. Teve o de Gilde Clay também. Ela participou no primeiro ano. Então, aí no primeiro ano eu montei 2, e aí um foi voltado à questão cultural, né? Por ele ser um santo junino, eu trabalhei artifícios desse período, né? E o segundo eu trabalhei o tema Filho Fiel de São Francisco, né? E aí tinha a imagem dos dois, né? Já que ele era um franciscano. E vira e mexe assim, a gente vem tirando, aí a minha memória volta para a ladainha, né? Porque vira e mexe a gente tenta tirar algo da ladainha para trabalhar a temática daquele altar. Sim. Né? Alguns fazem sem tema mesmo, né? Mas outros a gente já tenta fazer temático, como em 2019 eu já fiz o Santo Antônio do Pão. Então toda a arrumação foi a base Que eu de vi, pão. ele mostrou umas fotos e olha, ficou muito bonito aquele altar, viu? Ficou. E eu sou suspeita a falar, porque olha, o que Anion faz, capricha. Anderson Lisboa E Anderson Lisboa. Não, e outra, eu sou colecionador de imagens de Santo Antônio, eu tenho 6. Hoje eu tenho 6. Essa é a primeira de 6. A primeira então. de 6. Mas não é essa que vai pro altar esse ano, ou é? Não. A que vai pro altar desse ano foi a minha última aquisição, que era um sonho de ter uma imagem de Santo Antônio barroca. Perfeito. Olha, a imagem ele mostrou também. Inclusive, não se preocupe não, né? Quem tá querendo ver, porque quando a gente comenta alguma coisa assim, o povo, sim, mas eu quero ver. Né? Eu quero ver. Não se preocupe não. No documentário vai ter tudo. Mas, além do documentário, eu vi hoje que você abriu sua casa para visita. Já tá aberta? A casa fica aberta. Olha aí, então, qual é o endereço? Já passa o endereço, quem quiser ir ver. Rua da melhor Alegria. horário, né? Também, E o melhor pra horário. Não aparecer gente Não, madrugada. à noite. À noite nós estaremos na trezena, né? Então, Rua da Alegreto 202, ali próximo ao Amiguinho de ABC, né? Então, assim, a casa tá aberta, né? Pode chamar, né?
E Santo Antônio ele espera. Agora eu fiquei curioso que ele falou dessa questão que o tema é voltado para lá da Irmã desse ano também. Então, esse ano, né, eu tava com outros planos. Olha Né? A aí. gente ia realmente fazer a exposição, porque assim, 2020 e 2021, por conta da pandemia, fizemos em casa. E esse ano nós íamos fazer a exposição, mas por questão de logística, né, por questão de local, o padre nos aconselhou a deixar para o próximo ano, com fé em Deus, a gente de volta na catedral e a gente mantendo como os 2 últimos anos em casa. E aí eu não posso revelar o tema que seria esse ano. Olha. Vai ficar pro próximo. E tenho certeza que ia mexer com você. Olha. Tá chegando sua hora. Não diga isso não, porque ele também é muito emocionado. Mas quando você diz assim, vou montar o altar, tem um dia que você diz, eu começo a montar naquele dia. Tem um dia que marca ou não? Eu vou para estar pronto, tem que estar pronto no primeiro dia do trezenário. Tem alguma coisa assim de data? Quais são os primeiros preparativos? Quando termina um ano, você já começa a pensar no próximo? Claro. O do próximo ano já tem até o tema, né? Já quero desse ano, né? Teve que ficar pro próximo. Então, dia 31, o meu ele tem que estar pronto de fato. Né? Porque se começa dia 1º, então dia 1º ele já tem que amanhecer pronto. Eu só desmonto lá pro dia 15, mas é realmente uma preparação, né? Porque a gente tem que começar, você vai pesquisa, né? Você vê o que é que realmente pode ser utilizado, que se encaixe na sua temática. E aí, como de última hora, eu tive que mudar o meu tema, né? Então, o meu tema hoje é o mesmo tema da festa. Ah, é verdade, porque no caso, se você precisou mudar o tema, então precisou mudar todo o altar, toda a ideia do altar. Então esse ano, ai de mim se não evangelizar. Né? Porque 800 anos, né, da primeira pregação de Santo Antônio, né? Ele foi a história dele se resume mesmo nisso, na conversão através da sua pregação, né? A sua língua, né? Depois de sua morte, né? Foi a única coisa que ainda se manteve intacta, né? Então, eu disse, não, vou trabalhar com aquilo que eu tenho, que estava em mente e vai ficar guardado, Sim. né? Tem E que aí esperar mais vai ter um que ano. esperar, vai ter que esperar, e aí você vai dizer, rapaz, mexeu comigo, Certo. realmente minha hora tá chegando. Eita, Gabriel, segura a emoção. Liga Já aí. tem um ano pela frente. Mas o altar, esse ano, ele vem com alguns detalhes diferentes na imagem, né? Porque a gente tenta melhorar, né? Quando você começa a produzir, então cada ano você quer fazer melhor, você quer colocar um elemento novo. E eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Acho que de 1000 pessoas que eu sigo, umas 200 paróquias, empresas voltadas à venda de artigos religiosos, mas justamente para a gente ver coisas diferentes, o que é que a gente pode absorver, né? E aí esse ano eu consegui fazer, porque a minha imagem, essa barroca, eu comprei em São João del Rei, Minas Gerais. E- Então foi uma pesquisa, né? Porque você não encontra fácil assim. Mas era só por não encontrar ou você é chato que nem eu? Porque quando eu quero uma imagem, eu quero uma imagem bonita. Então, Não é? não, Porque de repente, assim, por exemplo, você encontrou uma barroca, mas disse, poxa, essa aqui não é bonita como eu quero, vou não. atrás de outra barroca. Não, Então, aqui em Sergipe eu só achava em antiquário. E aí eu tomei um choque quando eu fui perguntar o preço de uma que eu vi muito bonita. E o senhor me disse que era 5 mil. Oita. Eu não posso. 5 Eu mil não vou lhe reais. ter, Santo Antônio. Né? Mas aí a gente vai buscando. E eu não encontrava mais aqui. Só achava em antiquário. Lojas mesmo religiosas não tinha. Eu disse, eu vou partir para onde eu tenho que partir. Para Fonte. Vou pros Aleijadinho. Aí fui pesquisar em Minas. E aí encontrei. E vindo de lá ainda saiu mais barato. Muito mais. Até pagando frete. Foi buscar onde, né? E aí eu escolhi a forma da pintura. Eles me deram total liberdade de Então escolher foi, tudo. de certa forma foi customizada. Então. Na verdade, assim, a imagem, ela era pura. E aí foi quando eu fiz o pedido que ela já viesse com os resplendores, com a cruz na mão dele. Só que a cruz não veio como eu queria, mas agora ele tem uma nova cruz. Você mandou fazer uma cruz. Agora eu já achei. Eu vi alguma publicação. Já, no Instagram. já achei em Pernambuco.
A imagem tá perfeita. A imagem tá perfeita. Infelizmente, o nosso estado ele é muito carente nesse sentido, né? Você não encontra. Sim. Eu encontrei muita coisa boa, muita coisa diferente. Quem sabe vem aí algumas doações para a catedral. A catedral, mas também tem James, tem Gabriel assim, né? Não é por nada não, mas se Anderson quiser- tem 6, né? Anderson tem 6, a Pascom, se quiser dar uma pra Pascom. Inclusive, a Pascom Andinho. Tivemos lá no Morro do Urubu, né, onde tudo começou. Isso, toda a história da cidade, Isso, né? toda a história da cidade, mas também do nosso padroeiro, né, que se iniciou lá, o Santo Antônio Fujão. E aí foi suscitado no nosso coração para um dia a gente fazer, nem que seja uma caminhada orante, né, uma trilha orante, chegar lá onde tudo começou e rezar essa novena, essa trezena para Santo Antônio. Mas aí você, como esse propriense apaixonado, que tem esse amor por Santo Antônio, é devoto de Santo Antônio, como é que você vê isso, né? Da questão da tradição mesmo do morro, se tem alguma coisa que você gostaria que fosse feito, se você tem alguma ideia, eu sei que você é cheio de criatividade. Rapidinho, só já que Jamison tocou no assunto, já é convidado. pra Já é participar. convidado. Vou sim. Vamos lá. É um prazer. Viu? Fazer essa trezena, mas enfim, o que é que você vê, se você tem alguma ideia? Ele, como eu falei, é cheio da criatividade, é Anderson Lisboa. O nome é forte. Então, em 2018 ia haver até a trilha da fé, né? Mas aí não deu muito certo. A Eu achei trilha da assim, fé pro morro? pro morro. Olha, eu não sabia. Foi. Mas aí não conseguiram. Mas não foi no período da trezena. Foi, ia ser durante. Aí parece que estava chovendo na época. Teve algo empecilho, Ah, sim. né? Enfim, eu achei a ideia fantástica, né? Porque a gente tem vários pontos a ser explorado na cidade. Vários pontos mesmo. E quando a gente vai para fora, a gente percebe, né? Quando a gente viaja, vai para uma viagem de turismo mesmo, Sim. né? Não é uma viagem, vou em Aracaju fazer compras, não. É você sair da cidade mesmo para ir conhecer, né? E aí você percebe o quanto o próprio Piá é rica e pouco explorada, Verdade. né? E ali é uma região, né? Trilha. Ah, quando Né? a gente passou ali naquela parte de lama, aquela coisa, eu só me imaginei com É um turismo quadriciclo. ecológico. Eita, meu Deus, se eu tivesse com um quadriciclo ali, tá, Maria, muito E bom. a vista. E a vista, isso, a vista, coisa linda, você vê a cidade toda, Toda, é. né? Muito lindo. E não somente a cidade, né? A gente vê todas as cidades vizinhas, muito linda o lugar. E olha que o nível daquela trilha é baixo. Né? Sim. Ela não é uma trilha dificultosa. Sim, sim. Né? Eu já teve algumas pessoas que já fez esse levantamento e já passou para mim. Tá vendo aí? É Anderson Lisboa. Anderson, quando a gente fala do trezenário, você já disse que às vezes parece que viver a festa do padroeiro aqui não é algo tão intenso, né? Como em outras paróquias se vive a festa do padroeiro. Mas pensando nessa festa, o que é que você vê assim como sinal forte de tradição do trezenário aqui em Propriá? Né? Eu sei que tem a questão da procissão dos motoristas, que é uma procissão grandiosa, né? No domingo, acho que é no domingo que antecede o dia 13. Geralmente é sempre o segundo domingo. Certo, então eu acho que é um ponto de tradição, mas olhando isso, o que é que você vê como, olha, o nosso trezenário tem esses costumes? Pronto. Tem algo que modificou um pouco, não só o trezenário, né, mas a festa de Bom Jesus também. Que foi depois da chegada do Padre Clebson, nessa questão de toda noite ter um padre convidado. Isso é muito importante, né? Até para descansar o próprio padre, Sim. né? Como a gente conhecer novos padres, porque cada um tem a sua forma de evangelizar, né? Sim. E aí cada dia é um dia novo, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que é muito marcante hoje na nossa festa, né? A gente receber padres de outras paróquias, de outras dioceses, e isso terminou tornando a festa muito mais bonita, muito mais marcante, porque sempre tem aquele que vai lhe tocar, né? Eu ano passado eu cheguei para o padre Jadião e disse: vou tirar uma noite e vou aí, viu? Isso na novena de São João. E na noite que eu fui, era a noite que eu tinha que ir.
porque a prática do Padre Bem-vindo ela foi voltada para mim. Eu saí de lá curado da enfermidade que eu estava, que não era do corpo, era da alma, né? E a mesma coisa é aqui, eu tenho ouvido muitos testemunhos nesse sentido, né? E mudou muito. A profissão dos motoristas é algo marcante pela grandiosidade, pelo brilho, né? E eu tenho certeza que vai se estender por muito tempo. Agora, nós tínhamos noites também, como a noite dos militares, na época que tinha o tiro de guerra, que era uma noite bonita, né? Que eram os militares, era o tiro de guerra. E a igreja era tomada de uma forma... Porque eles sempre iam com as famílias, né? Então, assim, tem muitos noiteiros que já não existem mais. Né? Eu lembro uma noite também, eu não sei se diminuiu um pouco, não sei se é fruto da fé do povo, mas a noite dos estudantes, né, das escolas era ali muito também. marcante. Sim. Eu lembro quando eu estudava no Polivalente, e assim, porque tinha a noite das escolas particulares. Era separado, particulares e públicas. E tinha a das escolas públicas. E aí, como era? Na sala de aula, professores, como era que funcionava? Tinha essa motivação, né? Isso, tinha alguém que mobilizava a galera aí? Então, eu sempre me colocava, né, pelo fato de estar sempre presente nas coisas da igreja, por ser realmente um católico praticante, né, levado pelos meus avós, tudo. E a gente era de fato uma obrigação, né, participar. Só era liberado na época quem não morava em Propriá, porque era à noite, mas ainda tinha gente que ainda vinha. Sim. Né? Eu me lembro que assim, na minha sala metade era de Porto Real do colégio. E vinham. E vinham. Alguns ainda vinham. Né? Então assim, a procissão da noite dos estudantes da escola pública era grandiosa. Tinha procissão todo dia, então? Todos os dias. E Olha aí. Saía de onde pra onde? Tinha um Então, local justamente, vamos lá. A noite dos comerciantes, aí uma noite antes ela ia para uma loja no comércio. E no outro dia saía daquela loja. Aí ia para a catedral. Certo. Da catedral já ia. Aí amanhã é das escolas públicas. Aí vai lá pro Polivalente. Entendeu? Entendi. E aí a procissão no outro dia saía de lá. Tinha Então, toda essa movimentação. infelizmente, mais um costume que se perdeu. Se perdeu. Agora a gente tá retomando, não exatamente assim, mas vai pra uma casa. Isso, Né? sim, com a Um corda, novenário né? aconteceu assim, não sei se no trezenário vai ser do mesmo jeito, mas vai acontecer agora, não sei se a gente já pode dizer que é tradição, mas vai ter o acorde, vai ter não, né? Quando o podcast for pro ar já está acontecendo. Já vai estar O acorde apropriar. E o acorda ele acontece, se eu não me engano, acho que dos 300 anos pra cá. E mas que também já Então já tá virando uma tradição, né? estão ali, que horas? 5, 5 e meia. Parece que esse é 5 Já e meia. começa. Como é que organizar. funciona esse acordo apropriado? Né? Eu ainda não participei. Eu também não. Você sabe, Gabriel, eu como é que vai sempre estive funcionar? dormindo. Já foi algum ano? Geralmente eu vou, né, aliás, nas vezes que eu fui, era no Matadouro. Por quê? Eu saía do forró Na da paróquia. paróquia, né, que agora é forró da Esperança, e já ia Inclusive- direto pro Acorda Apropriar, que como é do sábado pro domingo, normalmente era da Catedral para o Matadouro, né? E ali, aquele momento ali cedo, e apesar de ser cedo, o pessoal participa, né? Eu não sei, aí eu também vou ficar devendo essa, porque no dia de semana eu nunca participei, né? Então sempre tem um pessoal que trabalha, tudo mais, né? Mas no domingo mesmo eu ficava abismado, porque tinha uma quantidade boa de pessoas participando, de carro, de moto, de bicicleta, e interessante também, o caminho da catedral para o Matadouro é relativamente curto para você fazer uma procissão de carro. Isso. Só que conforme desce ali a Rua da Palma, tem gente que talvez nem soubesse que ia ter, mas tem seu carro, sua moto, tira e acompanha. Me acompanha. Sabe? E vai quando começa ali, sei lá, 5, 6 carros, algumas motos, mas quando chegava no Matadouro, enchia o Matadouro, né? Então, é uma movimentação de fé e pessoas que se emocionam, e o carro de som tocando uma música, um louvor a Santo Antônio, né? Isso vai mexendo com o coração do povo. As pessoas têm uma ligação forte com a igreja. Como eu falei, você não tem como falar de propriedade, você não falar da igreja, né? Então a cultura
muito forte. Apesar dos tempos que temos passado, né? Mas mesmo assim, ainda quando chega nesses momentos, que deveria ser o ano todo, né? As pessoas deveriam se voltar o ano todo, mas tem esses momentos que as pessoas realmente se debruçam nessas festas. Você falou que lembra bem dessa questão da ladainha, voltado para o altar, para a imagem do Santo Antônio. É aquela imagem grandona que ficava lá em cima na catedral. Só que ela ficava embaixo, como era? Porque eu já vi umas fotos. É lá embaixo, ela já ficou ali onde ficava o Cristo, né? Ah, no caso ela ficava por trás da cátedra, era isso? Então, teve um período que ela ficava ali no altar-mor, né? E o Cristo era lá em cima. Mas era aquele Cristo que tá lá no altar? Não. Aquele é Aquele depois é da recente. reforma de 2006, né? 2005, então- 2006. Não, é o que fica na sacristia. Então, Se aquele não me falha a Cristo memória. ficava um crucificado lá em cima. Lá em cima. E o Santo Santo Antônio Antônio embaixo, no mol. Entendi. E depois da reforma ele subiu. Subiu. Mas eu acho que eu já ouvi alguma coisa Mas da assim, história já da teve descida tempo da de imagem, trocas. alguma coisa voltada para isso, que a imagem ficava em cima, mas no trezenário descia. Sim, essa né? movimentação. Nas fotos que eu estava olhando do casamento dos meus pais, em 1800. Oh, 1800. Vamos com 1986, Santo Antônio estava lá em cima. 1986, lá em cima Já mesmo. tava lá. Mais nos 300 anos ele desceu e ele foi para as procissões, né? Isso. Porque a gente tem aquele com a cruz, né, segurando aquela cruz enorme. No caso, aquele foi o primeiro, o que tá segurando a cruz, que agora tá lá no santuário, ou esse? O primeiro é o Fujão, O né? Fujão. Ah, sim, o primeiro é o Fujão. Primeiro é o Fujão. Aí depois do Fujão veio qual outra imagem? A que sai na procissão, Que a é que a aquela gente que usa tá no trezenário. É. Né? Que é aquela que tem a cruz grandona, segura uma Isso, cruz. isso. E tem aquele grandão, que E o é grandão. o que tem o menino num braço. Isso. Tenho fotos com ele também. Com grande. Com o grande. Eu tirei foto com o Fujão, tô tão feliz. Bom, minha tia já recebeu a visita dele. Eu espero um dia, quem sabe. Receber também? É, mas não pra ele fugir, né? Rapaz, quando a gente subiu no morro, Rodinho, eu pedi tanto. Olha o cansaço, eu dizia, espero encontrar com o Santo Antônio lá em cima. Ô, Santo Antônio, me dê essa graça, mas ele não quis não. Mas quando foi à tarde, conseguimos encontrar. Então, são muitas histórias, né? Existe história que era para o Morro do Urubu, que ele fugia pro Morro do Urubu, outras que ele fugia pro Morro do Chaves, que é onde hoje é o Hotel do Velho Chico. Eu não sei, mas que ele fugia. Ele fugia. Pronto, tá vendo aí? O importante é que ele sempre vai se fazendo presente, né, na nossa vida, na nossa tradição. Hoje, como nosso padroeiro. Que graça, né? Ter ele como o martelo dos hereges. Diga, o homem que pregava que até os peixes, né, saíam dos rios, do lago, sei lá de onde era, mas para ouvir a sua pregação. Um homem muito santo. O nosso querido santo, né? Andinho é suspeito de falar, Andinho é apaixonado. Não. É isso, Andinho. Agora Só você- nunca me vesti de Santo Antônio, aí. Nunca. Quem sabe Vou esse fazer ano, uma olha aí. promessa. Olha aí, faça essa promessa, Andinho. Quem sabe a fitinha dessa chega. Olha aí. daqui já vai chegar na outra. Tá vendo aí? Santo Antônio, se chegar um milagre dessa, eu vou sair de Se Santo chegar Antônio, esse né? ano, tem que ser já no dia 13. Espero que seja depois. Você falou que vocês estão aí com a página, né? Propriar Isso. Cultura e Paixão. Se pesquisar no Instagram, Propriar Cultura e Paixão, já acha tranquilamente. Instagram, Facebook. Isso. Essa página, ela veio de uma conversa, né? Eu, Andréa de Coralha, Edilene da Madeireira e Simone Loredo, justamente por conta desse amor que a gente tem a Propriar. E a gente vê, né, tantas coisas se perdendo e a gente tentando resgatar histórias, né? E foi logo no período que a gente se pegou mesmo do Bom Jesus desse ano, né? E aí foi quando a gente começou a fazer relatos, né? Sobre a festa do Bom Jesus, os mastros, né? E aí foi se aprofundando, né? Porque cada mastro tem sua particularidade, Sim, sim. né? E que também é muito pouco explorado. Você tem o da Quintino da Bocaiúva, que foi o primeiro mastro, né? E aí ele tem toda a história, toda a tradição. Hoje vem mantendo essa questão do barco de fogo, que não é desde o início, mas desde o tempo que eles começaram já tem alguns, digamos que alguns 20 anos por aí. E é algo que marca esse mastro,
né? Sim, sim. E aí vai, cada um tem a sua história. Eu não quero nem falar da poeira, porque o meu coração tá ali. Né? E pronto, a poeira ela é muito comunidade. Eu vejo a participação da comunidade muito forte. Que é Poeira e bairro Matadouro. Matadouro, juntou, né? E eu vejo a comunidade dela muito ativa nessa festa. Né? Eles abraçam realmente. E é tanto que só tem 2 mastros hoje, dos 4, que ainda são mastros de madeira, que é o da Nelson Melo e Da o Poeira. da Poeira. Os outros também eram de madeira. Eram de madeira, mas aí assim, eu fui procurar saber o porquê, né? Porque hoje eles são fixos. Né? Então, assim, por conta da dificuldade de pessoas para ajudar no dia. Né? A pessoa foi ficando, né, mais velho, não tinha a mesma força, né? E aí onde eu volto, o pessoal lá é muito participativo. E as pessoas desse outro lado, né? Banca do Peixe, Quintino Bocaiúva, precisa reacender mais essa chama. Que eu fui olhar para não falar besteira também. Fui olhar a página, né? Tem aqui essa imagem, não dá para mostrar, mas aí quem quiser dá uma olhadinha lá no Instagram. Que tem aqui o hasteamento das bandeiras na Poeira, lá em 1985, e aí tem o mastro, a filarmônica e o carro, que eu não acredito que seja outro. Suponho que seja Totozão. Isso. Né? Então é uma foto bem icônica, Jameson. Tá vendo? Agora, a que eu quero mesmo, que chama atenção, é essa aqui, que é do mastro da Nelson Melo, que era pintado de azul e vermelho. Azul e vermelho. Que era nas cores do Bom Jesus. Isso. E hoje ele é azul, Azul e e branco. branco. Certo. E outra, se não me falha a memória, participavam do hasteamento das bandeiras militares da Marinha também. Olha, que interessante, viu? Eu acho que tem alguma foto aí nesse sentido. Certo. Se não tiver, mas nós temos em arquivo. Pronto. Olha, a Carol tá mostrando Carol tá ali. dizendo que Vê se dá pra mostrar na câmera, ela Carol. acredita que seja esse. A Marinha. Carol vai tentar mostrar ali. Ah, mas tem realmente. Ó, aqui no canto, tá vendo? Ó? Aí bem do ladinho do mastro tem um militar da Marinha fazendo o hasteamento, Isso. né? E Anderson, já tem aqui na página de vocês vou dizer que é um TBT dos altares, Isso. né? Pra manter mesmo com conteúdo uma página como essa, tem que ter um estudo, né? Assim, estudo que eu digo de pesquisa mesmo, né? De procurar imagens e tudo mais para publicar. Tem alguma coisa de Santo Antônio assim que vocês encontraram que é interessante da festa da trezena, não sei. Então, Ou é mais um problema de não ter esse um registro? problema. A gente já vem tentando falar da criação da paróquia e é difícil você encontrar, né, em meio às pesquisas, documentos, porque para você chegar no hoje você tem que falar do ontem, né? Até saímos daqui e chegamos aqui, né? Sim. Nossa paróquia estamos aí fazendo 304 anos esse ano e nós já somos um braço da paróquia de Santo Antônio de Neópolis. Então, assim, como contar essa história, né? E a gente tem dificuldade. Eu não sei até onde podemos ter acessos, né? Porque a gente teve alguns acessos à questão do Bom Jesus por conta de um artigo que nós encontramos. E aí falava de toda a história de Dom José Brandão naquele momento, né? A festa de Bom Jesus ela foi uma festa que foi começada a ser celebrada pelos pescadores depois que a igreja abraçou. Então a gente teve essa abertura de pesquisa. A paróquia a gente tem essa dificuldade por não ter material, né, na internet. Então assim a gente ainda não nos aprofundamos muito. Não deixamos de falar porque é importante, né? Sim. Como tem matéria falando, tem o cartaz, tudo, pra gente entrar no clima, né, da festa. Mas a gente tem essa sede de se aprofundar nesse sentido, né? Porque a gente tem percebido e chegamos a essa conclusão, né, tanto de Nossa Senhora da Conceição, né, que a devoção das pessoas eram
justamente a ela. Isso é fruto de pesquisa, né? Mas a gente quer beber mais dessa. Mas mesmo a história recente, tem algo assim que lhe marca, algo que você lembra, que já existe ou que não, que ainda existe ou que não exista mais? Que, por exemplo, isso que você falou das procissões, né? Por exemplo, se hoje era o comércio, amanhã era uma escola pública, então a imagem ia hoje para uma loja, amanhã saía daquela loja, ia para a catedral, da catedral ia para a escola, né? E tinha todo esse movimento. Tem mais alguma coisa assim que você lembre? Poxa, talvez isso se perdeu, não sei. Então, Essa questão das fogueiras também, que você já... as fogueiras que a gente sempre acendia, mas depois que minha avó morreu, a gente parou. E foi quando eu percebi que foi realmente no centro da cidade que se perdeu isso, né? Sim. E esse ano eu vou acender. Olha, realmente. E como você vê a fé do nosso povo no tempo do trezenário? Ainda um pouco dentro de uma caixa. Tímida, de certa forma, né? Uma coisa tímida. Quem sabe Eu esse digo, ano... porque assim, eu tenho a curiosidade, pronto. Como eu já fui um ano para São Cristóvão, para Corpus Christi, então lá eu vi algo muito diferente, né? Como lá é uma cidade histórica, tem várias igrejas, né? Então em cada igreja era um ponto de parada, de reflexão, tinha toda uma arrumação na porta da igreja, então aquilo foi algo que é diferente, né? Já tive na festa dos caminhoneiros em Itabaiana, eu vi a procissão dos caminhoneiros, né? Uma coisa grandiosa, né? A arrumação do carro é algo fora do comum, tanto no dia dos motoristas como a arrumação do próprio dia de Santo Antônio, do carro andou, e assim, aquela multidão, a cidade para viver aquele dia. Sim. Né? Então eu acredito que a gente ainda está um pouco tímido, mas tem melhorado com o tempo, né? Os últimos tempos tem melhorado e espero que melhore ainda mais. Porque uma coisa que aconteceu mesmo, quando Dom Vitor tomou posse, ele já relatou isso, que vai ser bispo de Propriá. Beleza. Aí ele foi procurar saber, né, sobre Propriá. Ele já conhecia Dom Mário, né, já tinha um contato com Dom Mário, mas Propriá ele tinha ouvido falar pouco, né, e foi pesquisar. Aí a primeira coisa que Dom Vitor disse, que achou muito pouca coisa sobre Propriá, sobre a questão da fé mesmo. Vai pesquisar sobre a diocese, também muito pouco, e aí o que de fato acontece, né? Tem algumas pessoas até que acabam criticando, mas eu acho que é até natural. A paróquia se confunde com a diocese. Então, sei lá, Dom Vitor tem quanto tempo aqui? 3, 4 anos? Né? 4 anos. 4, né? Quando ele pesquisava a diocese de Propriá, apareciam as coisas da paróquia, né? Eram muito mais evidentes do que da diocese. E outra coisa que chama bastante atenção, que nós conversamos inclusive com o diácono, sim, é algo que, não sei, não tem como consertar e nem precisa, né? Mas que é uma curiosidade de certa forma. A padroeira da diocese é Nossa Senhora de Fátima, mas a catedral da diocese é de Santo Antônio. Então a catedral é de Santo Antônio. E aí por isso que Dom Vitor também teve essa preocupação de dizer assim, olha, estou chegando, sou o bispo da diocese, é claro que tem a autoridade, a questão do pastoreio e tudo. Aí ele disse, a diocese precisa ser conhecida, né? Então por isso que uma das primeiras ações de Dom Vitor enquanto bispo foi a criação do site da diocese, a movimentação das redes sociais, não vou dizer a criação, mas uma estruturação maior da PASCOM na diocese. Então hoje quase todas as paróquias têm PASCOM, inclusive a nossa, que não é que não tinha, mas justamente faltava uma coisa mais estruturada. Hoje nós somos, acho que 15, né? 15 membros da PASCOM, fora o padre e o diácono. Sim. Né? E ali tinha sempre alguém, tinha uma pessoa para tirar umas fotos, tinha uma pessoa para fazer umas artes, uma pessoa para cuidar do Instagram, do Facebook, mas era uma coisa muito, né, solta. E ele disse, não, a gente precisa mostrar a cara da nossa diocese. Mas realmente tem esse problema, falta registro. Falta registro. Ou o que tem não é exposto, digamos assim. Sim. E aí a gente não tem conhecimento.
Mas a nossa paróquia, né? Vou me resumir a paróquia. Ela é muito rica. Ela tem muita história, né? Se você chegar para uma dona Carmelita ali da Rua da Palma, vai faltar dias, porque assuntos jamais. Então, e foi uma discussão que foi feita quando foi falado na festa dos 300 anos, né? Porque a gente está falando da paróquia, uma paróquia que é dedicada, consagrada a Santo Antônio, né? Não sei qual a maneira correta de falar, mas que tem Santo Antônio como padroeiro. 300 anos, vamos homenagear as pessoas. Então, fulano que morreu e não sei o que, sim. Homenagear somente os mortos, tem tanta gente viva, né? Como Dona Carmelita, que tem história para contar e que tem a cara da nossa paróquia, que talvez seja até alguém pra gente convidar depois para falar um pouco dessas histórias, né? Fazer um podcast com Dona Carmelita, não sei se essa questão da idade, né? Às vezes um pouco. Aí você chega assim, pronto, o Zé Antônio e a esposa dele também, eles têm uma história familiar também que se confunde, né, com a igreja. Quando você fala de Dom Vitor, eu já tô lá na frente, viu? já apertei, tô esperando ele chegar de viagem, né? Porque o nosso grupo, né, eu e essas 3 amigas, já estamos aí pleiteando uma audiência. Ele já é ciente do assunto, do que a gente vai abordar, ele já conhece a nossa página. Então a gente quer estreitar esse laço, sim, dar a nossa contribuição, né? E a nossa contribuição, ela não é só para hoje, ela é para todo um sempre, porque a gente quer levar as pessoas esse conhecimento, né? Então ele também já me disse que tem algumas ideias, então vamos sentar, né? E ver e achar um caminho que a gente possa explorar. Eu acho que a ideia de tornar a festa de Romaria foi uma sacada muito boa, mas inclusive isso já houve, viu? No tempo de Dom José, só que ele não obteve êxito na época. Por quê? Alguns empecilhos, né? Agora, eu me lembro bem disso, mas eu ainda não me aprofundei nessa parte do texto. Mas ele já houve uma tentativa. Se eu não me engano, eu acho que ele não teve o apoio, sim, né, das pessoas que estavam inseridas, envolvidas, e aí deu uma brecada. O sonho ficou, né, para a posteridade. E quando surgiu a história de Romaria, eu disse, o caminho é esse, né? A gente tem que explorar melhor. E quando você vai para todo o Baixo São Francisco, né? A nossa festa, ela tem algo que não existe em outra, que é essa queima de fogos. Com certeza. Na verdade, até o pessoal do Rio de Janeiro está vindo estudar o povo de Cropiá nesse sentido, porque a queima de fogos, né, da virada do ano tá perdendo pra gente. Em tempo, né, em barulho, eles estão perdendo, pode ter certeza. E aí, a gente vê uma festa grande que é a de Penedo, né? Mas você vê ali em Neópolis, não tem a mesma expressão que nós temos aqui, a de Pão de Açúcar, a de Santana. A de Santana deu uma melhorada agora, viu? Eu venho acompanhando, eu acompanho meu mundo de paróquia aí, porque a gente precisa ver como, né? Como lá é feito. E nada se compara à festa de Bom Jesus de Cropiá. Então a gente tem que explorar realmente, né? E aí a fé do nosso povo, ela vai aumentando. A gente vai conseguindo o objetivo, que é a evangelização. A mesma coisa é a gente explorar Bom Jesus, porque são 300 anos de história. Mais de 300, na verdade, né? Então é muito chão. Então quanta coisa tem aí. Inclusive, né, se tratando de Bom Jesus, quero motivar também quem estiver assistindo esse podcast, que tem, né, durante a festa do Bom Jesus desse ano, procuramos também conhecer as histórias dos machos, né? Que foi um programazinho que a gente chamou de Navegando com Bom Jesus. Então lá a gente vai contar a história de cada macho, tanto da Poeira, aqui no Bocaiúva, né? O povo, até a Edilene, a sua amiga da Madeireira, que foi ela que fez a aquisição, você pode dizer, da imagem do Bom Jesus. Ela conseguiu, na verdade. Na época ela era presidente da CDL, então o prefeito, se não me engano, era Américo. Sim. E aí terminou conseguindo fazer o remanejamento, né? Já que não iria mais poder existir naquele local. E ali deu uma valorização àquela comunidade. Sim, que ali por trás, né, da Madeireira, era uma região meio que marginalizada. Isso. Né? Não tinha muita utilidade.
depois se colocou aquela imagem, todo o cuidado, tem até, se eu não me engano, uma pintura que mandaram fazer de Santa Rita de Cássia, não foi? E aí ficou uma coisa linda. Tem várias, ela fez um jardim também lá, e assim, deu uma outra cara à comunidade. Sim. Uma região da cidade que não tem uma praça, não tem uma área de lazer, né? Então, mudou os olhares da sociedade para aquele ambiente, tenho certeza. Sem falar que até para visitação mesmo, né, muda a cara de quem mora ali, né? Muda aquela região ali, né? E isso por si só já é muito bom, mas também porque quem mora em outras partes da cidade pode ir lá, pode tirar uma foto. É mais fácil chegar ali do que ter que atravessar a BR, que era onde ficava antigamente, naquela imagem que ficava antes. E ali a imagem totalmente descuidada, né? Quando ficava ali Sim, naquela localidade, claro. era um lugar que Sem pouco manutenção acessível, não tinha nenhuma, manutenção nenhuma. Quando era pintada, era uma pintura mal feita, só para dizer que pintou. Uma vez por ano. E E olha olha lá. lá, né? Ainda tem esse detalhe. Mas, voltando para a festa do Banho de Jesus, já falou, melhor, Assisti de todos já, Santo viu? Antônio, todos Todos já tá vendo aí? É isso aí. Tá lá registrado. Tá lá Quem quiser registrado. assistir. Pode olhar. Inclusive, Andinho aí que conhece, né, já temos a pessoa certa, a fonte, para beber um pouco mais de informação, né, quando a gente quiser abordar algum determinado tema. Mas, Andinho, voltando para a festa de Santo Antônio, né, já falamos de tudo isso, você citou o tema da festa desse ano, Ai de mim se não evangelizar. O que é que você pensa sobre esse tema? E como o Padre Cleberson sempre fala em suas homilias, né, costuma dizer que precisamos pegar o evangelho e trazer o evangelho para a nossa vida. O tema, ai de mim se não evangelizar. Você, Anderson Lisboa, qual é a importância desse tema? Como você aderiu a esse tema? Ai de mim se não evangelizar. Então, é um tema que é uma aprovação diária, né? Porque a gente precisa levar o conhecimento da palavra àqueles que não a conhecem, né? E o mundo parece que tá blindado. A gente parece que às vezes a gente não consegue entrar aonde deveria, né? Eu ouvi um testemunho de um amigo que ele estava com um filho na Orla de Propiá, menino pequeno, ele levou, né, para andar de bicicleta, e aí estava tendo um evento e o filho queria ver o cantor. E ele foi para mais próximo. Ele tem 25 anos e ele disse: eu não me senti bem naquele ambiente. Então, quer dizer, ele com 25 anos ainda é um jovem. Sim. Né? Ele faz parte de um movimento da igreja, né? E aí a gente conversando, e é difícil. E é uma prática diária, a gente tem que tomar isso como posse nas nossas vidas, né? De evangelizar, né? Eu dentro do meu movimento, eu tenho que fazer isso, né? Para que a gente possa estar trazendo mais pessoas, mas é o resgate realmente para o reino, né? Sim. Levar as pessoas para Deus. Muita gente não conhece de forma nenhuma. Às vezes a fé é da boca para fora. Ah, eu acredito em Deus, né? Mas não pratica porque não sabe realmente nem o que é que está falando. Sim, sim. E aí, Andinho, uma fala que você disse, né, essa questão de precisa ter coragem para ser cristão. E de fato, né, que tempos difíceis estamos vivendo. E Padre Alailson uma vez comentou, não é somente os tempos difíceis, sempre foram difíceis, né? Porém, estamos vivendo agora, é o nosso hoje. E nesse hoje eu acredito que precisamos ter essa parresia, sabe, essa coragem, de fato, de ser ousados, mas ousados como cristãos, católicos, erguer a nossa bandeira, levantar e dizer, bater no peito e dizer, eu sou católico, eu sou cristão, eu amo Maria, né? Eu quero proclamar, eu quero que outras pessoas também conheçam dessa fé e de que vale a nossa vida enquanto cristãos, né? E de que vale a nossa vida enquanto católicos, de beber da graça, beber da fonte, você participa de uma missa, você comunga, você se confessa, enfim, você está ali engajado, mas você não leva o evangelho, né? Você não propaga esse evangelho. E estamos aqui, diante de Santo Antônio, que interessante, é muito bom tocar nesse ponto, né? Santo Antônio que foi esse que evangelizou, que não teve medo, que foi ousado, mas mantendo a sua humildade. E Santo Antônio que teve a graça, né, de encontrar Francisco na época, e hoje São Francisco de Assis, que também foi esse que largou tudo para viver, para falar, e São Francisco que dizia, né, essa questão, se precisa usar palavras, que nossa vida também precisa ser esse testemunho vivo, esse evangelho aberto para as pessoas,
né? E não de chegar, pronto, ó, esse exemplo que ele falou, de chegar num ambiente e basicamente as pessoas não conhecerem a palavra, não conhecem a Cristo, entendeu? Que é engraçado justamente porque esse ai de mim se não evangelizar foi uma mensagem de Paulo aos coríntios, né? E a comunidade de Coríntio era uma comunidade, de certa forma, ali dominada por intelectuais, mas intelectuais gregos, né? E ali Paulo precisou evangelizar, só que ele precisou dessa ousadia, que ele disse, eu não vou conseguir evangelizar esse povo pelo intelecto, eu vou ter que ir à loucura da cruz. E aí ele tem que dizer, não, ai de mim se não evangelizar. O que o intelecto vai me dizer, eu não sei. Eu sei que houve um homem que morreu na cruz e que é por ele que agora eu evangelizo, né? E daí surge também a mensagem de Paulo, que é o tema da ordenação episcopal de Dom Mário. Eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Ou seja, nessa ousadia da fé, nessa loucura da fé, ele tem que se moldar aquele povo para evangelizar ali, mas sem perder a essência mesmo da palavra. Isso. E falando dessa questão que você colocou, Anderson, eu acho interessante porque a gente, claro, fica voltado para a fé, para a religião, mas a festa junina é uma festa que extrapolou os limites da religião católica, mas que na sua essência é uma festa que surgiu no catolicismo. E a gente vê as comidas típicas, a gente já falou sobre isso, sim, as bandeirolas, são coisas que vão se perdendo, as próprias fogueiras, né? E quando a gente olha até para as festas de rua, né, que antes tinha o forró, né, uma cultura mais nordestina, quadrilhas. Que aqui na cidade, né, parece que Zezinho da Maçã do Amor, né, que também é uma ainda promove hoje, algo ele assim. Disse que esse ano vai trazer, mas é algo que está se perdendo. Eu vi uma cidade que tinha lá, a Vila do Forró, aí no banner tava lá os santos juninos e tal. A atração principal é um cantor de arrocha. Nada a ver com a festa. Então, eu não sou contra a festa de rua, pelo contrário, quando tem, a gente vai, participa, sim, tudo sempre dentro, como Paulo também disse, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Só que a gente precisa respeitar também a nossa cultura, a nossa tradição. De que maneira você enxerga isso, né? Essa coisa mesmo. Parece que aqui em Propriá esse ano vai ter alguma festa, né? Então, de qual maneira isso casa com a festa de Santo Antônio e até onde diz não? Chama de festa de Santo Antônio, mas está longe de ser. Então, primeiro que as comidas, eu acho que é a única coisa que não se perdeu até agora, né? Um bolinho de macaxeira já. As fogueiras têm se perdido, né? Como a gente já comentou, mas a comida não, meu irmão. Comida. Né? A fé, ela se confunde muito, né, com o profano. Eu acredito que depois de pós-pandemia, algumas pessoas estão vivendo como se fosse o último dia, né? Então, assim, já foi anunciado que vai ter, não saiu a programação ainda, mas eu creio que economicamente movimenta, né? Mas nada que se aproxime, né, com aquilo que deveria ser, né? As pessoas hoje não tira pelo menos um momento para Deus, né? E depois vamos curtir, vamos brincar. Então eu não sei nem o que falar, o que esperar nesse momento, né? Porque assim, muita coisa a gente tá vendo tudo ao contrário nesse pós-pandemia. Tudo ao contrário. As pessoas deveriam se voltar mais, não se voltaram. É um tempo que eu tenho percebido muita indiferença. A gente passa com procissões, as pessoas têm jovens sentados numa calçada mexendo no celular e continua, parece que aquilo ali não tem nada a ver com ele, né? Não mudou na vida dele nada aquilo. A gente passa por ruas, as pessoas com mesas nas portas bebendo. É um tempo de indiferença. Sim. Eu até presenciei na procissão de Ramos um carro que entrou na procissão e passou, né? Chegou na esquina, botou por cima do pessoal e passou. E eu disse, meu Deus, será que nós seremos os últimos cristãos? Né? Então assim, eu não sei o que esperar porque está tudo mas eu trago primeiro, né, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Então isso me dá esperança de que não. Pelo menos para mim, não seremos os últimos, né? E também porque a igreja foi criada... Não queremos, né? Não queremos. Mas
Dani, uma frase também que eu carrego e que eu vi em alguma coisa, eu acredito que no Instagram, é que as pessoas querem o milagre, mas não querem Deus. Por quê? Isso. Porque abandonar, né, os seus costumes, abandonar aquilo que já convém, entre aspas, né, aquilo que você já está acostumado. O pecado é bom, né? O pecado é bom, porém, o pecado nos toma ao céu. Então as pessoas não querem largar essa vida de prazeres, ainda que seja momentâneos, né, ainda que o vazio permaneça. Eu vou para uma festa, eu encho a cara, enfim, eu faço isso e aquilo, mas aquilo não me preenche. Por quê? As pessoas precisam entender que ser cristão não significa dizer que você vai ter que largar tudo. Não, você pode ir para uma festa, não tem problema, desde que você tenha consciência. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Você precisa ter esse discernimento do que você... até aqui tudo bem, eu vou beber, mas eu tenho que ter um limite para a bebida. Eu vou para uma festa, mas eu tenho que ter impondo limites, né? Sabendo não perder, de fato, a sua moral, a sua dignidade, né? Então, eu acho que precisa ter esse discernimento mesmo, e é algo que as pessoas vão simplesmente ignorando. Corpus Christi, que para nós uma data sublime, a Páscoa, né? Quantas pessoas também viveram também essa quaresma, esse tempo da paixão de Cristo, e enquanto outras era como se fosse nada. E como você falou, de botar a mesa na porta, de beber, de Não encher a existe mais o cara, respeito. não tem respeito. De fato, o feriado, que é um feriado religioso, que tem um sentido, né? Existe uma explicação para aquilo, que para nós, enquanto católicos, tipo assim, de fato, de viver, de sentir a dor do Senhor, entender mais do que foi por mim, foi por você, foi por amor. Mesmo sendo miserável, pecador, pouco digno, né, mas que o Senhor me ama e que o Senhor foi capaz de dar a vida dele. E que na cruz, a cada batida do seu coração, que já estava ficando fraco, chamava o nosso nome, né? Era por mim, era por cada um de nós. E as pessoas simplesmente, né? Então, é aquela coisa que também que eu falava nessa Páscoa, quem é você? Né? Quem é você no Calvário? Você é o que aplaude? Ou você é aquele que se compadece, que está junto ali a Maria? Né? Maria, que é o exemplo maior, que ficou ali até o fim, sofrendo as dores, né? Então precisamos ter esse entendimento. Isso, porque a quaresma é um tempo de silêncio, é um tempo de recolhimento, né? Tá bem? Tá. Né? A quaresma é esse tempo de silêncio, de se recolher, de reflexão, né? Mas que tem se perdido. Aí, né, Santo Antônio era preocupado, essas preocupações que a gente tem hoje, há 800 Já existia, anos, né? Santo Antônio já tinha essa dor também, né? Tanto é a história dos peixes, né? Foi pregar para uma comunidade, ninguém quis ouvir, todo mundo foi indiferente. Justo. E era Antônio, era Antônio. Né? Foi pregar, não, então ele foi e pregou para os peixes. Eu não vou deixar de anunciar, ai de mim se eu não anunciar, nem que seja para os peixes. Né? Tem também outra história de um milagre que ele estava falando, e a gente falou da festa de Corpus Christi, né? E Santo Antônio estava falando justamente da importância do corpo de Cristo, da importância da hóstia consagrada, né? Falando mesmo dessa fé. E disse que tinha um homem que ele tinha suas posses e tal, e disse que não acreditava naquilo, não importava aquilo ali, para ele não era nada, o pão é Jesus, não é. E aí ele disse que só ia acreditar que a hóstia consagrada era de fato o corpo de Cristo se a mula dele se curvasse diante do pão. Aí Santo Antônio levou a hóstia até a mula e a mula se reclinou. Né? Um dos milagres de Santo Antônio, mas justamente combatendo sempre essas heresias. Não é à toa que é chamado de martelo dos hereges. É brabo. E viva Santo Antônio. E viva Santo Antônio. E a gente vai conversando, vai comendo. Vai conversando, vai comendo, vai tudo. Coisa boa, tem coisa melhor. Conversei mais do que comigo. Rapaz, como é que a produção vai comer? Ainda tem bolo, né? Nem Tem mexi no bolo. Rapaz, com bolo de Célia. Tem mais alguma coisa que você queira contar pra gente? Alguma dica, algum conselho? Pode comer, fica à vontade. A gente vai fazendo propaganda da blusa de Santo Antônio. Inclusive, essa blusa tá muito linda, né? Fica assim, né? Da blusa. Tem a vela de Santo Antônio. O cordãozinho não tá, eu também tô com medo. O cordãozinho não tá à venda, mas pode procurar. Quando o podcast for pro ar, já vai estar, eu acho que no 7º, 8º dia, mas ainda dá para ir dando seu nó, fazendo ali seu pedido a Santo Antônio, vivendo a tradição da nossa festa, se preparando, né, para bem viver o dia 13
né? Vai ter a missa solene pela manhã, se eu não me engano, às 10 horas. 10 horas. Às 10 horas a missa solene, à tarde a procissão e também a missa. Então, pra gente entender que é um feriado, a gente descansa, né? Não vai Eu vou porque eu não trabalho em Propriar, então pra mim não é feriado. Mas é um dia também para descansar, mas não deixar de viver. É o dia do nosso padroeiro, é o dia de Santo Antônio. Aproveitando o podcast, assistindo o comentário, o documentário, vai conhecendo a história de Santo Antônio, vai se deixando tocar pelo testemunho de fé dele, vai ouvindo falar dos milagres. A gente já contou que ele é casamenteiro, né? E de tantos milagres. Quem tiver com vontade. Nossa, doutor. Ajudai-nos. Então, deixar o convite, né? Para que os nossos paroquianos participem do Trezinário, que é um retiro, né? De fato. Né? E que a gente comece a renascer essas tradições, como é a questão da fogueira. Eu acho isso muito importante, é algo cultural, né? É marcante, né? E cada família tem a sua história, né? Eu, conversando com a Andréia esses dias, ela disse: meu pai era Antônio, e mesmo depois que meu pai morreu, nós continuamos, né? Então, além de acender a fogueira, eles promovem em casa um café em família, né? Que eles chamam de café de Santo Antônio. E é isso, a gente viver esse dia, né? Esses dias, na verdade, né? O dia de Santo Antônio é o dia maior, o mais importante. Mas viver essas 13 noites, que é uma preparação para o dia de Santo Antônio, né? Então, é o convite, o apelo, né? É porque é algo nosso, né? Justo. Então a gente não pode deixar que se perca. Justamente. Se nós não participarmos, né? Quem irá participar? Então, é abraçar, que é uma coisa particular, né? Que é a nossa igreja de Propriar. Então, Aninho, nos resta agradecer por Eu participar que agradeço. conosco, né? O convite, a lembrança, né? Vai ficar registrado. E sintam-se convidados, né? Mais uma vez, até quem está assistindo, né? A fazer uma visita, né? Não só ao meu, como aos demais, né? Minha tia Ceissa Monta, Dona Coralha, Júnior Florista, Dona Beliene. Então, assim, é algo que a gente conseguiu. É algo que a gente conseguiu, né? E mantendo de 2018 para cá, né? E dizer a você que tem sua imagem, né? Que monte o seu canto também, né? Do seu jeito, na sua simplicidade, né? Vai aprimorando, Não né? precisa ser algo de primeira, não. mas aos poucos. Aos O importante poucos, é ter. E você já vai pensando, porque você vai criando um amor, né? Uma devoção àquilo ali, e o próximo ano eu tenho que fazer melhor, né? Então é isso, que cada um que tem, se você não tem uma imagem, compre, né? Anderson Você tem que ter o foi atrás de padroeiro. uma em Minas Gerais. E ele tem logo 6. Sei. Imagem 4 e 2 painéis. Não é, mas não deixa Sim. de ser, Não deixa de ser uma imagem. né? Sim. E aí também quando você passar lá na porta dia 13, só dia 13, viu? Aí tem um que tapa a porta toda. Eita, pra Então, além de montar o altar que fica normalmente, no dia 13 ainda tem uma... Tem aquela incrementação, né? O diferencial. Pra gente finalizar rapidinho, como é que você vive o dia 13? Dia 13 de junho, festa de Santo Antônio, e aí? Então, é assim. Esse ano não, porque vai ser mais diferente para mim. Eu vou viver mais, né? Porque eu sempre tô ali nos bastidores, né? Amanhecendo o dia, ajudando ali a Júnior na arrumação da igreja, do andor. Então, é um dia de doação, na verdade, né? Então, às vezes a gente não tem nem tempo de mergulhar, de fato, na palavra do nosso pastor, né? Na pregação daquele dia, do corpo tão cansado. Mas é de doação, né? Pronto, agora Nossa Senhora de Fátima mesmo, eu saí da Igreja do Rosário, 4h20 da manhã. Arrumando, então, ajudando. Santo Antônio tem lá a noite do dia 12, noite do dia dos namorados. Dos namorados, ele não namora. Não, pra mim Aí fica a imagem, tem a trezena, aí quando termina tem a noite para preparar para outro dia ainda.
Então é toda uma doação, né? Na verdade, eu estou muito de doação, né? Do se doar nessas questões. E quem faz parte desse momento ali? Você, Então, Júnior? Júnior é o cabeça, né? Eu tô ali para auxiliar no que é preciso. Geralmente é eu, ele e minha prima, Glícia. Glícia também Geralmente participa. é Corpus Christi, né? Esses carros mesmo dos últimos anos, a gente sempre ali ajudando. Certo. Né? Então, a gente vai ficando por aqui. E isso, antes de finalizar, quero mandar um agradecimento especial, né, que esse Podcom, né, o podcast da Pascoal de Propriar, é patrocinado, né, pela InfoBR Telecom, não é isso mesmo? A melhor internet do Baixo São Francisco. Então, um agradecimento especial. Um agradecimento especial é InfoBR por todo o apoio, por essa parceria, né, que já vem aí de alguns meses, por nos acolher também, não somente está patrocinando o podcast, como também toda a comunicação da nossa querida Paróquia Santo Antônio. Um agradecimento especial também a Neide Prudente, né, por fornecer toda a iluminação, e a toda a Pascone Propriar. E um agradecimento especial, Anil, à sua disposição de ter vindo até aqui, ter falado um pouco da sua história, das suas experiências, tanto de fé como também pessoais, né, na correria do dia a dia, na parte religiosa. Você, presidente da Congregação Mariana, essa eleição de Deus na sua vida, né? Deus te confia muito, né? Saiba disso, que Deus continue te abençoando cada vez mais para que você possa colocar o barco para frente. Não deixe parar não pode parar não. Eu que agradeço e estou à disposição para o que precisarem. Para finalizar, agradecer também a Célia, Ronaldo, Carol, Nando, que cederam a casa. Isso. Carol tá ali pedindo para avisar que nós não estamos no estúdio, é na sala da casa dela mesmo, então... Chegamos invadindo, né? Célia, um beijo. Às vezes tem um barulho na rua, um carro que buzina, um som que toca, então se sair aí é por causa disso, né? Mas a gente vai fazendo, né? Não temos previsão para o próximo podcast, mas a ideia é que fique permanente ali, frequentemente no canal do YouTube, a gente ter sempre um tema, né? Tentar trazer um padre, a gente já falou até da possibilidade de trazer o Dom Vitor, já pedimos sugestões, né? Para quem tá assistindo puder mandar sugestão de tema, sugestão de alguém que a gente possa conversar. E é isso.